Então, começando oficialmente, boa noite a todos. Vamos dar início à mesa redonda de egressos. Agradecemos aos membros da mesa e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DIM, térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à coordenadora Patrícia Guarneri. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, né, em mais um ano de CADEM, né, Semana Acadêmica de Administração. Esse ano é um ano especial, porque nós estamos completando 10 anos de Semana Acadêmica, então eu também tenho 10 anos de UNB, então, né, aniversário meu da UNB e também da Semana Acadêmica, que é um projeto que eu tenho muito carinho, e uma das atividades, né, muito especiais que a gente tem, tradicionalmente, todos os anos, né, todas as edições da Semana Acadêmica, é justamente a mesa de egressos do curso de administração da Universidade de Brasília. Essa mesa de egressos ela foi uma ideia da professora Helena Araújo Costa, que é uma professora também muito querida, que já foi aluna do curso de administração, é egressa, portanto, né, e hoje é a nossa professora, e ela criou essa atividade na sala de aula, em uma disciplina que ela ministrava, e quando nós iniciamos a Semana Acadêmica, lá em 2013, ela propôs que nós começássemos a executar isso e incluir na programação da Semana Acadêmica. Então, é um evento muito bacana, que os alunos gostam bastante, né? Porque é bom a gente saber o que os nossos egressos estão fazendo, né? Nós, como professores, ficamos muito felizes de recebê-los novamente no UNB, né? Agora online, né? Infelizmente online, não presencialmente, mas esperamos que em breve nós possamos fazer presencialmente de novo. Então, ficamos muito felizes, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí à nossa Semana Acadêmica. Ficamos felizes de ver que vocês têm sucesso, que estão aí, né, colocados profissionalmente, e a gente quer ouvir essa trajetória de vocês, essa experiência que vocês tiveram, né? Então, muito bem-vindos, agradeço muito a todos vocês por terem aceitado esse convite, né, de fazer parte da mesa de egressos de 2022. Gostaria também de agradecer a equipe organizadora da Semana Acadêmica de Administração, aqui vou nomear o Ian e o Rairon, que estão como apoio diretamente nessa mesa redonda, mas em nome deles eu agradeço a todos os alunos que estão trabalhando, a professora Bárbara também, que atua diretamente, e agradeço a todos os participantes que estão aqui presentes online, né, prestigiando a nossa Semana Acadêmica. Muito obrigada. Então, eu vou começar, vai ser uma conversa, né, não é nada assim muito formal. Eu vou começar chamando um por um dos egressos, e então eles vão ter um tempinho para falar sobre a sua trajetória, desde a UNB até onde estão até agora, né, esse ano de 2022. E aí, depois da exposição de cada um dos egressos, a gente vai partir para uma rodada de perguntas. Então, caso vocês tenham perguntas, fiquem super à vontade. Se vocês quiserem, já podem ir registrando no chat. Caso prefiram, vocês podem abrir o microfone depois, né, para que possam fazer as perguntas diretamente aos participantes também. É uma ótima oportunidade para quem cursa administração, para ter ideia de quais os caminhos vocês podem seguir depois de formados, né? Enquanto a gente está na UNB, a gente vê uma série de possibilidades, uma série de futuros possíveis, né? E quando chega mais ou menos perto de se formar, vai batendo aquela ansiedade, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ser empreendedor, funcionário público, fazer concurso público, vou trabalhar numa grande empresa, quero seguir carreira acadêmica, vou trabalhar com consultoria, o que eu vou seguir? O que eu vou fazer, né? O bom disso é que nós, enquanto, né, vocês, né, enquanto alunos de administração, tem um leque de opções, um leque de alternativas, né? Então, vocês podem atuar em várias frentes, né? E não necessariamente quando vocês escolhem um caminho, vocês têm que seguir nele até o final da carreira de vocês, né? Muito pelo contrário, vocês podem se aventurar aí por diversas opções. Então, eu acho que a mesa redonda de egresso ela vai mostrar justamente isso, né? Pessoas que começaram com um caminho e depois mudaram. Então, acho que vai ser bastante profícuo, bastante enriquecedor para nós, né? E também muito, muito bom, assim, ouvir as experiências dos nossos convidados de hoje, tá? Muito obrigada.
Bom, inicialmente, eu vou começar aqui, então, lendo os currículos. Eu vou, primeiramente, chamar, então, a Bárbara de Oliveira Vieira Lima, né? Que é professora voluntária no Departamento de Administração da UNB, doutoranda em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB, me orientanda, né? Diga-se de passagem, pesquisadora do Grupo Dialogues, Grupo de Estudos e Pesquisas Avançados em Logística e Supply Chain Management, também da UNB. Bárbara, então, fique super à vontade para fazer a tua exposição aí, falando um pouquinho da tua trajetória. Se você quiser, você pode se apresentar melhor também, fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Já coloquei o timerzinho aqui, né? Porque como eu cobro dos alunos, também eu vou ser pontual, né? Então, gente, boa noite. Eu queria agradecer a professora Patrícia, né, pelo convite e dar boa noite a todos. Então, eu estava falando, quando a Patrícia, eu sou orientando a Patrícia, como eu falou, né? Então, quando a Patrícia me propõe alguma coisa, eu sempre topo. Na hora, Patrícia, vamos fazer isso? Vamos. Aí depois eu descubro o que é. A mesa redonda de egressos. Vamos participar da mesa redonda de egressos? Você é como docente. Aí eu, Patrícia, me dá 2 dias para eu pensar. Porque o que eu pensando, gente, mesa redonda de egressos foi o que a Patrícia falou. Porque, assim, eu vejo que tem uma tradição da professora Helena, né? Eu sempre vi os egressos na parte de docente, que eram aqueles professores, titulares, né? E fiquei assim, não, mas, gente, tipo, eu sou docente, mas eu fiquei assim, só explicando, né? Eu sou professora voluntária do departamento e agora eu tô como doutoranda. Então, tem hora que, assim, a gente fazendo 2 coisas, tem hora que dá um bugzinho na cabeça. Tem hora que, professor, tanto que é aluno, quando me chama assim, professor, eu paro, pergunto assim, Patrícia tá em sala? Eu falei, não, tá, sou eu. Então tá, beleza, sou eu. Então, assim, né, dá sempre essa coisa assim, não, mas eu não sou professora, gente, eu não tenho idade para ter um aluno dessa idade, assim, de 99. Não tenho, né? Então, aí eu até coloquei um roteirinho aqui para não esquecer. Então, foi a primeira coisa, tipo assim, até a Patrícia, Bárbara, quando você vai me responder? Eu, não, Patrícia, deixa eu só pensar aqui, porque assim, né, eu falei, gente, o que eu vou falar, tipo, de docente? Mas tá, né? Até já começando nisso, eu sou uma pessoa que eu não, no vestibular, eu não queria fazer DM. Não sei se, acho que é metade, 1/3 do quem tá no curso tem 3 perfis, né? Quem quer empreender, quem tem alguém na família que quer empreender, que tá empreendendo, que tem negócio, e aqueles, assim, que tentaram outros vestibulares, vou fazer ADM, eu sou bom nessa parte, vou no ADM. Eu tava nessa. Eu queria ir pro marketing, eu queria ir comunicação. Depois que eu falo, gente, eu não daria certo para essa parte. Tipo, eu já me vejo, depois que eu passo por tudo, eu falo, não sou eu, não sou ADM, ou não sou em marketing nenhum. Não, e tem concurso público. E eu não tinha pensado nessa época. Na época eu não pensava nisso. Eu queria, tipo, beleza, só comunicação. Entrei para ADM, fui conhecendo, mas aquela foco de, como todo mundo pensa, em marketing. Tanto que até antes da gente começar, a Patrícia estava falando, né? Todos os membros da banca, exceto eu, já foram ex-ADM, ex-ADIM da empresa Júnior. Tentei empresa Júnior, não passei, graças a Deus, até eu vejo isso, porque, gente, não sei o que seria de mim, eu poderia não estar dando aula. Então, uma coisa que eu lembro muito até, que é o que o professor Diego falou numa mesa redonda de pós-graduação. Deixa eu colocar aqui para eu não esquecer os tópicos, gente, porque é muita coisa. Que ele falava isso, que ele falou isso numa mesa redonda, que foi o que me, tipo, beleza, realmente é isso que eu quero da minha vida. Que ele falava que ele fez na graduação dele. Calma, gente. Meu Deus, parece que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Que na graduação é bom você abrir suas portas, né? Tentar um pouco de tudo. E foi o que eu acabei de fazer. Tentei a DIM, não deu certo. Beleza. Surgiu a oportunidade de um PIBIC no 9º semestre. Eu estava fazendo TCC. 6 meses de PIBIC. O professor, Bárbara, você topa? Eu falei, topo, bora fazer PIBIC. Em psicologia organizacional. Tipo, nada a ver do que eu estava fazendo, que era em sustentabilidade na administração. Então, tipo, 2 coisas diferentes. Mas, tipo, topando fazer o PIBIC e fazendo um TCC na área que eu gostava, porque eu era uma pessoa que odiava falar em público. Gente, trabalho em grupo, eu gostava, outra pessoa para falar, fazia todo o trabalho, mas não falava. E eu aprendi que falar do que eu gosto, eu dava bem. Tipo, beleza, dar uma aula na monitoria sobre o assunto de sustentabilidade. Cara, isso eu mandava bem. Falar sobre outra coisa, não, me tira dessa parte. Então, foi nisso, com essas oportunidades, eu fui percebendo, pô, meu caminho foi sendo traçado já para essa parte de pesquisa, né? Que aí, quando eu apresentei o TCC, a banca falou, nossa, tem muita cara de pesquisa, eu acho que tem que tentar para o mestrado. Eu falei, gente, sério, mestrado? Eu fiz o PIBIC porque, assim, beleza, se eu quiser um dia, uma pós, eu tenho uma porta aberta, porque eu achava que PIBIC era pré-requisito. Então, tipo assim, se você tá na pós, você tem que ter feito PIBIC. Então, eu falei, gente, se eu quiser fazer pós. E não era. Tipo assim, conta mais pro seu currículo e tudo mais, mas não é. Então, assim, foi uma possibilidade, me ajudou na pós, mas não era necessário eu ter o PIBIC, né? E aí foi isso. Então, fiz a graduação bonitinha, mas voltando, né? Fiz a graduação sempre pensando assim, e aí, o que eu vou fazer? Mas sempre, de novo, focado para o marketing, pensando no marketing, nunca pensei em ser docente. Então, eu estou aqui como docente, fico falando com os alunos,
Mas, assim, nunca tinha pensado. Brincava naquela época de escola, mas docente, dar aula, não. Até que, em monitoria, uma das coisas também, possibilidades que tem na UNB, ser monitor. Então, eu fui monitora peguei os quatro semestres que podem ter, na minha época eram 4, né? E aí, numa vez, eu falei com a professora, até Solange, falei, professora, os alunos não estão entendendo essa matéria, posso explicar? Falei, gente, que louca, eu vou dar uma aula de um assunto que eu era só monitora. Dei. Eu falei, caraca, legal, né? Então, assim, foi essas possibilidades que eu fui criando durante a graduação, né? Que eu falei, tá, gosto da pós, né? E aí, fiquei tentando os processos seletivos, enfim, consegui, né? Aí fiz um mestrado em administração e comecei o doutorado. Mas até para eu ser docente, que eu falei, né? Eu sou docente voluntário. Primeiro eu fiz as matérias como estágio em docência, então, né, eu tive que acompanhar minha orientadora nas aulas, é a mesma coisa. Fui entrar em sala de aula, meu Deus do céu, eu tenho que, tipo, dar uma aula de logística reversa que quem dá é a Patrícia. Todo mundo tá fazendo a matéria dela, que é a aula da Patrícia. Como é que eu vou dar uma aula que é o assunto que a Patrícia estava estudando? Eu falava, tá, beleza, não vou ser a Patrícia, mas, né, vou fazer uma coisa diferente, vou tentar puxar os alunos para o meu lado ali para eles prestarem atenção. E aí você vai ganhando, assim, eu lembro a primeira vez que eu assumi uma turma da Patrícia, que ela falou, Bárbara, eu tenho um evento, assume essa semana para mim. Eu falei, meu Deus do céu. É sempre assim, né? Meu Deus, eu aceito, mas depois eu penso, o que que eu tô fazendo? Mas vamos topando as oportunidades, que é isso que eu falo. Vamos topando tudo, que é aprendizado. No máximo, depois eu falo assim, ó, não faço mais, mas vamos. E aí eu peguei, tanto que eu cheguei em casa, meu marido, meu Deus, Bárbara, você tá muito animada. Eu falei, nossa, foi muito legal. Os alunos conduziram, quem já fez a disciplina da Patrícia, sabe que é aquela primeira semana que a gente faz uma roda na sala e vai falando sobre cases, né? Então, os alunos têm que ficar comentando, então você tem que estar atento, né? Você tem que conseguir comentar. E os alunos participando, eu falei, nossa, tipo, é isso que eu quero. Então, foi essas coisas que você vai fazendo, você fala, beleza, então é isso que eu quero. E aí surgiu, mas eu ainda só como estágio em docência, então nunca tinha dado aula, realmente, pego uma turma para mim. E com a pandemia surgiu a oportunidade de eu ser professora voluntária no departamento. Então, desde 2020, eu sou professora no departamento voluntário, como voluntária, que eu não tenho nenhum vínculo com a UNB, né? Mas eu ajudo. É até uma forma de eu conseguir retribuir para o departamento, para os professores, né? Um pouco do que a gente aprendeu. Então, também tem isso, gente. Às vezes você não precisa, nossa, eu tenho que receber, né? Assim, lógico, agora estou fazendo doutorado, mas então eu posso ganhar uma experiência e também ajudar outros alunos, né? Tipo, às vezes é um pouco, até a gente estava falando da semana acadêmica, né? Por que você e a Patrícia ficam resolvendo fazer a semana acadêmica se vocês se estressam tanto, não sei o quê. Mas porque é igual da aula, é gratificante no final. Às vezes, quando um aluno vem falar com você, professora, estou tentando fazer o processo seletivo do mestrado, me ajuda, animei com o que você falou. Isso, beleza. Aula sábado de manhã, 8 horas da manhã, os alunos, tipo assim, respondendo, interagindo, agradecendo, você fala, não, beleza, é preciso 10 pingados aqui que eu fico animada e beleza, semana que vem a gente volta para ter mais uma aula. Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci. Isso eu tô no tempo, né? Tem. Então, é isso, né? Então, agora eu sou professora voluntária, estou ajudando na organização da semana acadêmica, né? Que eu entrei, tipo assim, Patrícia, eu vou só te ajudar, né? Só como mestrando aqui, que eu tava só de olho e até hoje eu não parei, né? Tanto que uma época, quando a Patrícia tava fora, eu fiquei dando essa turma e, ai, gente, eu acho que é bom, tipo assim, então, né? Deixa eu ver. E também é uma coisa que se aprende. Eu acho que é uma coisa até que, eu acho que não só como docente, mas acho que para todas as profissões, né? Que é o maior medo que eu tinha quando eu era docente vai estar numa aula, o aluno vai perguntar. E se eu não souber? Eu veu mentir, eu vou não sei o quê. Eu aprendi com a Patrícia, com a Josivane, com outros professores que dão docência, né? Que aí fala, não sei. E realmente, ainda mais no online, que é tipo assim, eu tava dando aula, o aluno perguntou, eu falei, olha, semana que vem eu verifico e te respondo. E aí ele já perguntou, não, professora, aqui eu achei no Google que é isso. Eu falei, não, semana que vem eu te respondo. Aí você tem paradas para, tipo, não tem como falar, o aluno já vai, tipo, te descredibilizar. Não, ela tá fazendo errado, ainda mais com esse online, eu acho que. Então, às vezes é isso, a gente parar e falar assim, beleza, até no profissional, o chefe vai perguntar, você quer fazer isso? Eu falo, não, peraí, eu não sei o que é, você tem que, acho que, parar para responder, para pensar, né? Então, é um pouco, acho que essa é a minha vivência, não sei se eu acho que eu tenho mais para falar, né? Então, foi isso, eu fiz PIBIC, fiz monitoria, né? Fiz todos os trabalhos que eu podia fazer, não fiz em 8 semestres, né? Fiz em 9, não me arrependo. Às vezes é melhor eu ter tido um pouco mais de tempo e fazer as coisas com mais calma, conseguir aproveitar mais algumas disciplinas, ter mais um contato com alguns professores, do que tentar me fazer em 8 semestres, acabar o curso e ficar, e aí, o que eu vou fazer da vida? Tipo, não pensei em nada, não sei nada, então eu acho que é a gente fazer esse nosso tempo e o que a gente quer, né? Então, é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigada, Bárbara. É isso, gente. Nem sempre a gente planeja muito, né? E ressaltando que professor voluntário em universidade pública não recebe salário, tá, gente? Então, assim, é por amor mesmo, né? Que você tem que ministrar aula. E a gente tem professores voluntários muito capacitados, né? Muitos são doutorandos, alguns, inclusive, são já formados, já são doutores e professores, enfim, formados e que querem continuar. Tem professores aposentados que vêm, né, também ministrar aula como colaborador. Então, assim, parabéns a quem escolhe essa carreira, né? Ser docente, eu acho que é amor mesmo, né? Você querer dividir teu conhecimento, né? E querer realmente seguir em frente, estar motivando os alunos. Então, eu falo como apaixonada pela minha profissão mesmo, muito bom. Eu também não planejei ser professora, mas estou aqui. Então é assim mesmo. Obrigada, Bárbara. Muito bom ter o teu relato aí, né? Quem sabe, né? De repente, dos que estão nos assistindo, alguém volta para a UNB como professor daqui a um tempinho, né? Muito bom. Obrigada. Agora, eu vou passar a palavra, então, para o Pedro Ferreira da Cunha Neto, que é graduado em Administração pela Universidade de Brasília, atualmente faz MBA em Finanças e Controladoria pela Exalc USP, é servidor público na Terra Cap e já atuou também no Banco Itaú e na ADM Consultoria. Então, Pedro, fique à vontade para fazer o seu relato para nós. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, agradeço a professora Patrícia. Quando ela me fez o convite, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar para inspirar essa galera que tem gente que está formando, tem gente que está no início do curso, e o que eu posso trazer da minha bagagem acadêmica e profissional que pode inspirar vocês. Então, eu procurei montar um storytelling para mostrar para vocês que, assim, às vezes o caminho não é o mais fácil possível, mas você tem que superar algumas barreiras para poder alcançar aquilo que você está buscando. Eu falo isso principalmente, eu acho que deve ter uma galera aqui que veio de escola pública, então eu sou cotista de escola pública, cotista social, né? Porque tem as cotas sociais e as cotas de negro de escola pública. Sou cotista social de escola pública, então eu já comecei na graduação a corrida um pouco atrás dos outros. Eu lembro que eu cheguei na primeira aula de cálculo e eu falei, cara, eu achei que eu sabia matemática, mas eu não sei de nada, eu preciso voltar para o ensino médio e estudar. E, assim, é uma realidade que, infelizmente, as escolas públicas vivem, mas é muito legal as oportunidades que a UNB dá da gente se desenvolver e da gente mostrar que, assim, não é por conta das dificuldades que você tem que você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Eu comecei minha carreira profissional um pouco cedo. Aos 14 anos, eu fui aprendiz no Banco do Brasil, por meio de uma ONG, uma empresa que coloca profissionais com deficiência no mercado de trabalho. Para quem não sabe, eu sou PCD, gente. E foi muito legal essa experiência, porque me deu uma visão, assim, mesmo com 14 anos, de que, cara, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso, do mundo corporativo, e eu quero seguir esse caminho. E foi por isso que eu escolhi a administração. E aí, no curso, eu fiquei até o quarto semestre só dedicado exclusivamente ao curso. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso buscar outras coisas, preciso aprender o que eu estou vendo aqui na prática. E aí eu comecei a fazer estágio. Eu fiz um ano e meio de estágio no Tribunal de Justiça, e aquilo ainda não estava legal para mim. E aí eu fiquei falando, cara, a UNB tem outras oportunidades, então vamos explorar tudo que a gente tem aqui. E aí, na mesma época, eu emendei PIBIC, ADM e
comecei a estudar para concurso. Então, vocês veem que eu estava uma loucura, né? Não sabia o que queria. É meio que para vocês perceberem que, assim, a gente às vezes não tem definido muito claro o caminho que a gente quer seguir, mas eu acho que a UNB te dá essa possibilidade de você testar tudo isso. Então, eu lembro que foi no quinto semestre do curso, eu passei nesse concurso que eu estou atualmente, que eu lembro que até falei para a professora Patrícia, nossa, professora, eu passei, eu vou ter que correr aqui para fazer outra sessão, que eu estava no quinto semestre, ainda fazendo o início do PIBIC. E aí eu falei, cara, vou desencanar, se não for para ser, não vai ser, se for para ser meu, vai ser meu. E aí foquei nas outras coisas que eu estava realizando no momento. E aí eu participei da DIM. Na DIM eu tive a oportunidade de realizar 2 projetos de consultoria, os 2 para empresas públicas. Um foi para a CAPES e o outro foi para Infraero. E fiquei na ADM até meu último semestre e toda a ADM eu fiz emendado com PIBIC, pegando aula de graduação e TCC. Então, dá para vocês imaginar, minha vida era aquela correria. Eu ia em casa só tomar banho, porque eu morava na Ceilândia. Então, era 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar para a UNB. E eu lembro que eu lembro, eu fazia ter umas 30. Eu lembro que minha mãe falava assim, nossa, mas você está trabalhando na empresa júnior sem ganhar nada, o que você vai adquirir com isso? Não sei o que. Eu falei, mãe, eu acho que o maior legado que eu posso adquirir aqui é o conhecimento que essa oportunidade está me dando. Porque eu sei que no momento eu não estou ganhando nada, mas isso vai me abrir portas. E, e, e realmente isso aconteceu. No meu último semestre do curso, já tinha finalizado o meu TCC, e aí eu decidi ficar mais um semestre na UNB porque eu ainda não tinha nada definido do que eu ia seguir, não tinha conseguido nenhuma oportunidade no mercado, então eu decidi ficar mais um semestre na UNB. E esse semestre foi decisivo, porque eu tentei o trainee do Itaú, só que eu não passei, tá, gente? Eu tentei o trainee do Itaú porque o Itaú sempre foi uma empresa que me brilhou os olhos. Você olhar para a cultura do Itaú, olhar tudo que o Itaú constrói e as causas que o Itaú luta. E aquilo sempre me brilhou os olhos. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa empresa. E a minha meta era entrar como trainee. Eu fiz o processo seletivo, fui até, acho que a terceira etapa, só que eu não passei. Mas o meu currículo ficou lá no banco do Itaú, né? E aí formei, fiquei naquele limbo de, cara, estou procurando emprego, não consigo nada, aquele desespero. Aconteceu até uma coisa interessante que eu quase não contei para ninguém, eu fiz o teste da Ampad porque eu estava decidido a tentar um mestrado, que a minha banca tinha falado que meu projeto tinha sido bem legal, caberia as minhas recomendações de um projeto de mestrado bem legal também. E aí eu estava decidido a fazer o mestrado, fiz a Ampad, passei na Ampad, só que aí eu lembro que em maio de 2019 o Itaú me mandou um e-mail. O meu currículo, eles viram lá, ficou lá no banco de talentos dele, depois do trainee, e eles me chamaram para uma conversa de uma vaga na área de riscos de finanças. É uma vaga específica para a PCD, o que é interessante e legal observar, porque geralmente todas as vagas que eu estava procurando e que via que era para PCD, era para cargos que assim nem precisava de nível superior, assistente administrativo, essas coisas. E ver que a empresa estava preocupada, colocando um PCD num cargo já
analítico, um cargo que iria exigir dos meus conhecimentos, aquilo que eu adquiri durante a graduação. Isso foi muito legal. E aí eles me chamaram para essa conversa, e eu passei. Eu entrei lá no Itaú como analista júnior. Fiquei no Itaú por 2 anos e meio. Cara, aí do Itaú eu passei pelos cargos de analista júnior, analista pleno, e estava assim, com um pezinho no analista sênior. Só que aí, aquele concurso que eu fiz no 5º semestre do curso de graduação, um belo dia desse ano, me manda uma mensagem falando que eu estava sendo convocado. Outros 2 concursos já tinham me convocado também, só que assim eu parei, pensei e vi que naquele momento não era o melhor a se fazer, que a oportunidade que eu estava tendo no Itaú era melhor do que aquilo que aqueles outros 2 concursos que eu recusei iria me oferecer. Só que esse específico da Terra Cap foi algo que eu relutei muito antes de decidir se eu saía do Itaú. Eu tive uma conversa com os meus antigos gestores lá no Itaú, com os meus pares, e eu costumo dizer que essa conversa que eu tive com eles foi algo essencial, porque eles meio que deixaram o caminho aberto, sabe? Eles falaram assim: Pedro, você é um ótimo profissional, a gente sabe o quanto você pode agregar para o serviço público, a gente fica um pouco triste de estar perdendo você, mas, cara, saiba que, assim, se você vê que isso não é para você, se você vê que o serviço público não é algo que você está que vai continuar te dando aquele brilho nos olhos, saiba que as portas vão estar sempre abertas aqui para você no Itaú. E essa conversa que eu tive com eles foi assim essencial para eu decidir, tá, eu vou sair do Itaú, vou aceitar esse concurso, a convocação desse concurso da Terra Cap e experimentar, fazer esse período de experimentação. Aí hoje eu já estou no 4º mês de experimentação. E eu digo que, assim, cara, é um mundo totalmente diferente. Mas, assim, é uma outra oportunidade de você colocar, fazer a diferença. Fazer a diferença com o seu trabalho. Eu sempre procurei embasar as minhas decisões, tudo no que o meu trabalho vai fazer de diferença na sociedade. Então, eu sempre procuro olhar por esse lado. E está sendo muito legal na Terra Cap, e como eu falei, totalmente diferente. Tem uma infinidade de possibilidades de eu experimentar internamente lá dentro. E, cara, não queria encerrar com isso, porque eu aprendi na DM que a gente não encerra uma conversa com isso, mas eu acho que, basicamente, essa minha trajetória. Se no final, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto aqui a responder. E eu retorno a palavra para a professora Patrícia. Obrigada, Pedro. O Pedro, como ele falou, né, também tinha um perfil bastante acadêmico, aí a gente tentou convencer ele a fazer mestrado, mas, assim, buscou outros caminhos, e foi muito legal. Com certeza seria bem sucedido também se tivesse seguido nessa carreira, viu, Pedro? Então, vejam que foi para a iniciativa privada, uma grande empresa, e depois voltou para o setor público. O setor público a gente vê que tem muitas pessoas que têm uma certa resistência, né, que não acreditam que existem bons profissionais, mas eu conheço, e assim, eu acho que foi um dos privilégios de vir aqui para Brasília, de encontrar vários profissionais, né, servidores públicos de fato que fizeram concurso e são servidores de carreira, né, e que são muito sérios e são muito competentes. Então, assim, muitas vezes, por conta de alguns profissionais que não são sérios, a gente fica com essa
digamos, esse preconceito, né, com a carreira pública, mas a gente vê que tem muita gente séria, então a gente pode fazer a diferença, né? A gente pode fazer a diferença onde a gente estiver. O propósito é sempre fazer muito bem aquilo que a gente faz, né? Então, assim, parabéns pela tua trajetória também, Pedro. Muito bacana ver você e saber que você está feliz aí no que você escolheu também. Mas se quiser um dia voltar para fazer mestrado, vai ser super bem-vindo, viu? Ainda tem essa possibilidade. Olha, já Olha, está com professora, saudade de estudar, hein? Porque voltou eu vou, tá fazendo MBA, né? eu vou te falar, professora, que eu estava dando uma olhada no edital, só que eu descobri que meus títulos não valem mais, então eu tenho que correr É, atrás de outros títulos para são os poder últimos 5 tentar um anos, né? Os mestrado. últimos 3 anos, né? Então, Sim, assim, porque contam uma das coisas que PIBIC conta, né? O Pedro fez, publicação conta, só que aí tem um período, então vence, né? Então, tudo aquilo que ficar para trás, aí tem que começar do zero, tem que pontuar. Lógico, né, Rairon? Tem que aproveitar a ocasião e tentar recrutar gente boa para voltar para a UNB. só É fazendo isso um aí. parêntese aqui E também pode falar, legal, Pedro. hoje lá na Terra Cap, o meu parceiro de equipe, ele é egresso de administração da UNB também, entrou no mesmo concurso que eu, só que ele entrou bem no início. Aí ele entrou lá em 2019. Quem E é, aí eu Pedro? estou ingressando agora. É o Felipe Ramalho, eu não sei se a senhora conhece. Ai, gente, Felipe Ramalho. Eu não estou lembrada exatamente, mas possivelmente deve ter passado aí pela gente. É um egresso de lá também. E tem um que, inclusive, foi professor aí na UNB, que é o Ricardo Miorim. Ah, o Ricardo, Outro, sim. Ricardo é filho do professor Ricardo Gomes. Conheço o Ricardo, sim. sim. Muito bom. Foi eu que recrutei Então, a ele. gente tem 3 administradores da UNB lá. Oh, que bacana, dominaram. Muito bom. Vocês sabem que mestrado eu aconselho para todo mundo, viu, gente? Assim, doutorado eu já acho que é uma escolha que exige um pouco mais assim, pense bem se você quer fazer realmente, se você quer seguir carreira acadêmica, porque o doutorado é um investimento aí de 4 anos, que você muitas vezes abre mão de tanta coisa, né? Agora, o mestrado, se vocês forem analisar, qualquer MBA que vocês vão fazer por aí, além de a maioria serem particulares, né? O período é praticamente muito similar ao mestrado, né? Então, assim, acaba que você fazendo mestrado, você tem uma pós-graduação estrito sensu, em vez de lato sensu, que vai te abrir muito mais portas, inclusive a porta da docência, não necessariamente em faculdade pública, porque para faculdade pública, hoje em dia, se tem a exigência de doutorado, né, se você quer seguir carreira para fazer concurso, mas existem várias faculdades particulares, até mesmo cursinho, enfim. Então, o mestrado eu acho que é um caminho mais possível. Então, pensem nisso. A gente tem, inclusive, muitos gestores do setor público e também do setor privado, que depois ali de formados, já com uma carreira consolidada, né, com uma idade já mais um pouco avançada, voltam para fazer mestrado, doutorado. Então, é uma possibilidade para vocês também. Não fechem essa portinha, porque pode ser algo que abra possibilidades para vocês também. Em concurso público, o mestrado pontua na prova de títulos, e em algumas empresas privadas também valorizam, né? Então, é uma coisa a se pensar, né, gente? Beleza. Bom, agora, vou passar a palavra, então, para Priscila Helena Silva de Sá, primeiramente só apresentando ela, é graduada em Administração na Universidade de Brasília, parceira de negócios de recursos humanos na Sandoz, Human Resource Business Partner, e já atuou na Novartis e na DM, teve também uma experiência internacional. Então, Priscila, muito bom tê-la aqui também. Fique super à vontade para fazer aí a tua exposição acerca da tua trajetória e das tuas experiências. Obrigada. Obrigada, Paty. Eu vou compartilhar com vocês aqui, gente. Eu fiz uns slides assim rapidinho, porque eu acho que vai ficar mais divertido eu contar minha história com imagens. Sou uma pessoa bem visual, então facilita um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela bem? Perfeito, perfeito. Ah, legal. Bom, então, primeiramente, gente, muito prazer. Meu nome é Priscila, né? Aí a Paty já falou meu nome inteiro, mas todo mundo me conhece como Priscila Sá. Eu hoje trabalho na Sandoz como business partner, em um bom português, parceira de negócios. Aqui são minhas redes sociais, caso alguém depois queira o contato, fiquem à vontade.
E aí, só para contar, deixa eu cronometrar aqui o tempo, senão eu falo demais. Por onde eu já passei, né, aí no mundo, um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sou de Brasília, né, formada na UNB, morei toda a minha vida lá. Aos 23 anos, eu decidi ir embora e fui para o México. Morei 7 anos lá no México. Vou contar também um pouquinho dessa trajetória profissional lá. E esse ano, em março, eu resolvi voltar para o Brasil. Estou morando em Campinas. Hoje estou em São Paulo, mas estou morando em Campinas. E ali tem um point ali, especificamente em Portugal, porque eu gostaria, né, me visualizo daqui a uns bons anos, terminando a vida, né, me aposentando lá em Portugal com um pouco mais de tranquilidade, assim espero, e aberta a opções, né, se no meio do caminho surgir aí uma oportunidade em algum outro país do mundo que eu veja que a oportunidade vale a pena, eu estou aberta aí. E aí, vou falar um pouquinho de mim, gente, antes de falar da minha trajetória, porque eu não sei falar da Priscila profissional sem falar da Priscila pessoal. E aí, isso é uma coisa que já deixo aí para vocês. Sempre quando vocês se sentirem à vontade de falar da vida de vocês, eu acho que é muito bem-vindo, porque antes de tudo nós somos pessoas. E a gente tem que lembrar que a gente é humano com particularidades, né? Então, antes de eu falar da Priscila Sá, que todo mundo conhece profissional, eu sou a Priscila, filha da Leila e do Pierre, ali na foto na direita, essa é a minha família, né? Meu núcleo principal. Eu tenho um irmão mais velho, ele é casado, tem a Sofia, que é a minha sobrinha afilhada, e hoje eu sou casada. Aí no meio da foto, no meio da montagem, vocês podem ver a minha ata de... o casamento no civil, que na verdade eu só casei no papel ainda, foi esse ano, para a gente poder vir embora. Meu marido é mexicano, conheci ele lá no México. A vida inteira eu dancei, comecei um pouco mais velha, comecei com 13 anos o balé, comecei com 11 anos o jazz, e amava dançar, era tudo para mim. Ainda gosto muito, mas teve que virar um hobby, assim, porque já não tem tempo, né? Os boletos não se pagam sozinhos, então continua sendo um hobby que eu gosto muito. Tenho uma filha de 4 patas, a Violeta, ela também foi adotada lá no México, veio comigo na mudança esse ano, então, né, como vocês podem ver, eu exportei um marido mexicano, exportei um cachorro mexicano, tenho raízes muito fortes lá, o México foi parte importante da minha história. Essa foto aí do lago é lá em Acapulco, uma das cidades que eu mais gosto lá do México, adoro viajar. E ano passado eu fui pedida em casamento lá em Paris, meu marido mandou muito bem. Então é isso, gente, esse é um pouquinho de mim. E aí, falando um pouquinho da linha do tempo, né, de trabalho, apesar de eu me considerar jovem ainda, já tenho bastante ruga, gente, eu já não tenho a pouca idade que vocês têm estando na UNB, mas eu considero que eu já trabalho há muitos anos. Eu brinco que o meu primeiro trabalho foi como vendedora / sacoleira, em 2006, que eu levava uma bolsa desse tamanho, cheia de doce para a escola e vendia ali no contrabando, né? Porque nem podia, mas eu precisava pagar as minhas roupas do balé e do jazz, então era uma forma de eu conseguir pagar as fantasias das apresentações. Aí eu levava ali chocolate, balinha, pirulito, e era o melhor trabalho do mundo, porque eu deixava a bolsa cheia de coisa lá na sala, saía para aproveitar o recreio, as pessoas iam lá, pegavam os negócios, deixavam o dinheiro lá para mim e anotava: Pri, peguei 3 batons e 2 pirulitos. E aí era mais ou menos assim, mas desde essa época eu já comecei essa experiência de trabalhar. Aí, em 2010, eu entrei para a UNB, ao contrário, né, do que alguns, até a Bárbara comentou, alguns tem família, tem gente na família que é empreendedora, que tem negócio, tem gente que fala, quero concurso público. Eu nunca fui em nenhum desses casos, eu realmente vi que eu era uma das áreas que me chamava atenção, eu gostava um pouquinho ali da ideia de fazer comunicação, marketing ou recursos humanos, então negócios. Estava um pouco ali na dúvida e falei, acho que essa aí é uma área onde eu posso me encontrar. Aí passei na UNB em 2010 e nesse mesmo ano eu comecei a trabalhar como professora de dança e eu dava aula de jazz. Então, a minha vida inteira de UNB eu sempre estive trabalhando. Aliás, a minha vida desde 2010 oficialmente eu nunca parei de trabalhar. Já são 12 anos aí consecutivos e é uma certeza que eu tenho que eu amo trabalhar. Para mim é onde eu me encontrei. Eu não descobri que o lado acadêmico não é muito meu forte. E engraçado, né, que a Patrícia falou que profissionais, depois de muito tempo,
pensam e consideram em fazer um mestrado. É o meu caso hoje. Eu pensava que eu nunca ia querer fazer um mestrado, e hoje em dia eu já começo a ver com bons olhos e até com vontade, o que é muito gostoso, porque está surgindo naturalmente. Então, eu penso sim, algum dia voltar e fazer um mestrado, se Deus quiser, na UNB. Mas durante todo esse tempo eu vi que realmente minha vida era profissional e trabalhando em empresas. Em 2011 eu entrei na DIM, participei na DIM na área, né, fui consultora de gestão de pessoas, fiz também um pezinho ali em marketing e terminei como líder de projetos. Eu lembro que quando eu terminei de líder de projetos e abri um processo seletivo para diretoria, as pessoas falavam para mim, Pri, postula, se candidata, você tem perfil, e eu não quis. Nesse momento, eu optei por sair da DIM e fazer um estágio na Câmara dos Deputados. O meu pensamento, enquanto eu estava na UNB, era, vou aproveitar tudo que eu puder, um pouquinho do que a Bárbara falou também, todas as oportunidades que pintarem, para eu ir descobrindo o que eu gosto. E, assim, todas as áreas que eu passei até hoje, as empresas que eu passei, traz um pouquinho desse meu perfil. Eu gosto de experimentar e estar aberta às oportunidades. Então, eu sempre pensei assim, nada cai do céu. Se aparece uma oportunidade, eu acho que é legal, e eu vejo que eu tenho as habilidades, ou que eu posso, né, ali com um pouquinho de esforço conseguir, por que não tentar? Eu sempre penso que um cavalo, ele não passa 2 vezes na mesma porta. Então, foi um pouquinho disso que foi acontecendo na minha trajetória profissional. E aí, em 2012, surgiu essa oportunidade de estagiar lá na Câmara. Confesso que também chamou atenção, era um salário muito bom para a época de estagiário, e eu queria ver como era o mundo público, porque meus pais sempre falavam, faz concurso, e eu não era muito aberta à ideia. Aí eu estagiei lá na Câmara, na vaga era uma área de departamento de patrimônio. Sinceramente, eu achei um saco, eu detestei, eu ficava a maior parte do tempo num ócio, assim, terrível. Mas como as coisas são, né? Como eu era muito rápida e eu ficava ociosa, eu reclamava e eu pedia trabalho para todo mundo da minha área, e aí tinha era quase um chefe meu que trabalhava comigo, que ele tinha uma empresa, essa que está aí do lado, VP Concursos. E ele falou, você está tão ociosa, você quer ter um segundo estágio? Eu te pago e aí você faz umas coisas aqui meio que por fora, né? Porque eu não podia ter 2 estágios oficiais. Aí eu falei, quero. E aí eu comecei a estagiar na VP Concursos também, e aí eu levava ao mesmo tempo. E aí, em 2013, apareceu uma oportunidade de estagiar na Fiat, e aí foi meu momento, eu falei, opa, eu vou cair fora da Câmara, que lugar terrível, detestei, não tem nada a ver comigo, vamos embora. Aí fui para a Fiat e continuei na VP Concurso. Então, em 2013, eu passei aí 1 ano estagiando em 2 lugares, estagiava de dia na Fiat, estudava, né, tinha as aulas ali, e à noite fazia as coisas da VP Concurso, à noite / madrugada. E aí, também, assim como a Bárbara, eu optei por me formar em 4 anos e meio, porque eu quis ter mais tempo para fazer a minha tese, né, da graduação, e aí eu também estava nessa ainda, que eu estava com os 2 estágios, então eu queria ter tempo de poder me dedicar um pouquinho mais. Aí me formei em 2014, deixei a Fiat, né, porque já não podia estar como estagiária, e assumi uma gerência já administrativa, financeira na VP Concursos. Na Fiat, eu passei pela área de treinamento, que foi uma área que eu fiquei apaixonada. Então, para vocês irem vendo aí, né? A DIM eu passei por gestão de pessoas, marketing e escritório de projetos. Na Câmara, eu fui para o departamento de patrimônio. Na Fiat, eu fui para a parte de treinamento e capacitação. E na VP Concursos, eu fiquei com uma parte completamente administrativo-financeira. Eu sempre soube que finanças não era o meu forte, mas eu quis experimentar mesmo assim. Confirmei que não era algo que eu queria para a minha vida, que não era algo que me brilhava nos olhos. E aí, em 2015, deu uma louca em mim, eu falei, cansei de tudo, e pedi demissão da VP, que eu estava crescendo ali, mas pedi demissão, terminei um namoro na época e fui embora para o México. E fui pela IESEC, que é uma das parceiras da UNB. Fui voluntário trabalhar na Reinventa, eu não achei o símbolo aí para colocar para vocês, gente, perdão, falhei aí na missão. Aí fui para a Reinventa, que era uma incubadora de empreendedores. Fui trabalhar voluntário aí na área de marketing, e nessa época lá no México foi que eu descobri que eu também não queria empreender, que era zero a minha área, que eu falava, gente, que desespero, deve ser tão difícil você dormir e não saber se no dia seguinte você vai conseguir pagar seu funcionário. E aí eu vi que também não era para mim,
E aí foi quando eu já comecei a ir me conhecendo e a ter certeza do que eu não queria para mim. Eu sabia que eu não queria área pública e não queria empreender, que eu realmente queria trabalhar em multinacionais. E foi aí que eu comecei a buscar meus objetivos. Aí, em 2016, eu saí no final do ano da Reinventa para ir para a Oracle, participei do processo seletivo lá no México ainda, fui aprovada, e aí comecei a trabalhar numa área de business lá na Oracle, que era um contato era como se fosse uma pré-venda. Então, eu recebia pedidos dos parceiros da Oracle e eu verificava se estava tudo ok para poder, então, passar para a área de vendas. Não gostava da área que eu estava, mas gostava muito da empresa, uma empresa excelente para trabalhar, com ótimas políticas de recursos humanos, de bem-estar, mas ali não estava muito contente com o que eu fazia. E aí eu participei do processo seletivo da Novartis, tinha uma vaga aberta em 2017, e aí eu participei do processo seletivo, fui aprovada. Tudo isso lá no México ainda. E quando eu fui para o México, a experiência com a ESEC era de 3 meses. Foi uma experiência que eu peguei para ir aprender espanhol e falei, eu vou aprender espanhol, eu estou no meu momento, né, que eu cansei do Brasil, e durou 7 anos, né, como as coisas são. Mas aí passei para a Novartis em 2017, então eu fui para o Grupo Novartis, estou aqui desde então, né? Passei dentro da Novartis pela área da folha de pagamento, passei por uma área que a gente via muitos relatórios, tudo dentro de recursos humanos, mas uma área que a gente chama de serviços de recursos humanos, que é uma área que presta serviço com diversas sub-áreas, né, dentro do recurso humanos. Essas empresas que são muito grandes, às vezes precisam ter várias assim, subdivisões para facilitar. A Novartis, só para vocês terem ideia, a nível mundial, é uma farmacêutica, né? Para quem não sabe, é uma farmacêutica suíça, que tem foco em produtos oncológicos, produtos bem especializados, e é uma empresa que a nível mundial tem mais de 110 mil funcionários. E aí, em 2020, na pandemia, eu mudei para uma área novamente de treinamento e capacitação, que continua sendo aí uma das coisas que eu mais gosto. Eu amo essa área, acho que é uma das áreas que eu posso seguir a futuro, ainda estou definindo aí o meu caminho, mas com certeza é uma das áreas com que eu voltaria a trabalhar. E aí, nessa área de capacitação e treinamento, eu comecei a trabalhar com a região Lacan, ou seja, eu trabalhava com toda a América, com exceção dos Estados Unidos. Eu trabalhava com o Canadá, e do México para baixo, todo mundo. Então, foi uma época que deu muita exposição no Grupo Novartis, né, em todos os países, muito bacana, assim, e tudo isso porque eu ia sempre tomando as oportunidades, aproveitando e arriscando. Nenhuma dessas decisões, eu aqui contando para vocês, parece fácil, né, mas nunca foi fácil. Mudar da Oracle para Novartis, por exemplo, eu estava sozinha, né, que eu fui para o México sozinha, então eu não tinha um respaldo financeiro, eu não tinha um respaldo familiar. E aí eu tive que tomar a decisão, gente, eu vou deixar uma empresa super segura, a minha zona de conforto para assumir um risco que eu não sei. Na época eu não conhecia a Novartis. E a Oracle eu sabia que era uma empresa gigante de tecnologia. E eu assumi o risco. Então, sempre assim, eu acho que se vocês têm essas oportunidades de viver experiências diferentes e assumir riscos, façam. Porque quase sempre vale a pena. Assim, eu acho que vocês nunca vão se arrepender de tentar algo, mas se arrepender de não tentar é muito maior a probabilidade. E aí, bom, só para finalizar um pouquinho dessa trajetória, eu, no finalzinho do ano passado, já tinha passado pandemia, né, aquele caos, todo mundo, né, vivendo fases de redescoberta, de pensamento, eu já sabia que em algum momento eu queria voltar para o Brasil, e esse meu desejo veio com tudo. Eu fiz um cálculo mental, eu falei, cara, 7 anos, acho que foi uma trajetória mais que suficiente no México, aprendi muito, cresci muito, me desenvolvi como mulher, como profissional, acho que agora eu quero voltar e estar um pouquinho mais perto de casa. E aí eu conversei com meu marido, ele topou tentar vir também, e a gente começou a procurar emprego para ele, no final do ano ele conseguiu um trabalho, e eu estava decidida que eu não queria sair da Novartis, que eu queria continuar lá dentro. E aí abriu uma vaga na Sandoz, que é a divisão de genéricos da Novartis. Agora, recentemente, essa semana, foi anunciado que a Sandoz vai se separar do grupo, tá? Até para vocês não acharem estranho, já foi publicado no LinkedIn e tudo, mas é a divisão que vê genéricos e biosimilares da Novartis. E aí eu me candidatei para essa posição de business partner, que é a parceira de negócios,
eu trabalho com recursos humanos, eu sou parceira para qualquer tema de recursos humanos, o pessoal me procura para eu dar uma solução, acompanhar os processos, etc. Uma função bem legal, que a gente está sempre muito próxima do negócio em si, então eu estou muito próxima dos vendedores, por exemplo, que vão nas farmácias levar, né, os remédios, é bem interessante. E aí voltei para o Brasil esse ano, dentro da Sandoz, uma posição que eu estou feliz, estou contente, morando em outra cidade também, mas as coisas foram acontecendo, né, sucedendo. E aí agora, com esse spin-off que a Sandoz vai sair da Novartis, eu espero continuar na Sandoz. Se não continuar, procurar outro caminho, aí aberta ao mercado, mas é isso que me chama a atenção. E aí, acho que esse é um pouquinho da minha trajetória. E só para reforçar para vocês, eu acho que é isso, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem, não tenham medo de tentar. Qualquer caminho, se vocês tiverem um pouquinho de disposição, boa vontade, esforço, pode ser o seu caminho. Encontrem, tentem identificar aquilo que vocês não gostam, e aí vocês vão tirando, porque eu acho que é isso, a ADM dá um leque tão grande, que a gente, na verdade, é sortudo. Porque várias vezes eu conversava com alguns amigos que falavam, cara, eu não sei o que fazer, porque eu não acho emprego na minha área. E a gente tem, pelo menos aí, facilmente 5 áreas onde vocês podem buscar trabalho, né? Então, se deem a oportunidade. É isso. E eu terminei com isso. Oh, muito bom. Excelente, Não importa. Priscila. Não, tá ótimo, obrigada. Acho que, né, uma excelente trajetória também, né, muito bacana, assim, ver todas as áreas que você tentou e, enfim, como você disse mesmo, né, não pode ter medo de tentar e até mesmo para você saber se você gosta ou não de uma coisa, é importante experimentar, né, então, isso que é bacana, assim, também, hoje você se encontrou, então, né, tem com certeza um currículo forte, até o Rairon comentou, né, esse LinkedIn aí ficou forte com todas essas experiências, muito bom, né? Antigamente se valorizava muito a pessoa que entrava numa empresa e ficava trabalhando a vida inteira na mesma empresa. E hoje em dia isso mudou, né? Então as múltiplas experiências enriquecem muito o currículo também, né? Então, muito bacana, com certeza você teve uma visão bem ampla de tudo que pode ser feito na área da administração e aproveitou muito bem isso. Parabéns pela trajetória também, Priscila. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. Agora vamos lá para o Vitor Almeida Torres de Oliveira, graduado também em administração pela Universidade de Brasília, mais recentemente, né, Vitor? Consultor da Ace Cortex e atuou também na DIM, na empresa júnior da administração, e como empreendedor na Tailem, moda compartilhada. Vitor, muito bem-vindo também, obrigada por ter aceito o convite, fica super à vontade para fazer a tua exposição. Show, só confirmar, tá todo mundo me ouvindo legal? Sim. Beleza. Então, queria primeiro agradecer a Patrícia e todo o pessoal da organização da Semana Acadêmica pela oportunidade. Não tem muito tempo que eu estava do outro lado, participando das palestras, e eu não sei se ainda é feriado, uma semana meio livre, assim, na semana de Semana Acadêmica, então, se for, agradeço todo mundo também que está tirando esse tempo aí, que podia estar descansando. Então, para estar aqui ouvindo o que a gente tem para falar, legal. Então, valorizo ainda mais cada um que está aqui. E, bom, o pessoal, acho que todo mundo aqui falou bastante sobre aproveitar as diferentes experiências, sobre diferentes caminhos que a gente tem na universidade, e eu queria falar nessa linha também. Eu acho que isso foi algo que pautou muito a minha trajetória pela UNB. Então, logo que eu entrei no meu primeiro semestre, eu tive um tapa na cara, assim, uma situação pessoal que aconteceu, e eu decidi que eu queria focar muito naquela oportunidade. Estudei pra caramba para entrar na UNB. Imagino que todo mundo que está aqui, né, tenha que ter se dedicado bastante para chegar lá. E quando aconteceu essa situação particular, eu falei, cara, acho que eu vou focar nisso aqui que eu estou fazendo. Eu não quero só ser mais um que vai passar por aqui. Eu quero aproveitar ao máximo a minha trajetória aqui pela UNB. Então, logo depois disso, ainda no primeiro semestre, eu apliquei para o processo seletivo da DIM, passei, e ali começou, cara, quem já foi sabe, quem tem amigo que é da DIM sabe como é também, porque a gente não para de falar sobre a DIM, especialmente quando tá lá dentro, e foi uma experiência incrível. Eu comecei, né, como trainee, depois passei pelo cargo de consultor, depois fui para a área de vendas, onde eu descobri que eu tinha um certo gosto por falar com as pessoas, por tratar, por criar apresentações e tal,
e aquilo me fazia muito bem, então eu tomei um certo gosto ali pela área de vendas. Foi um primeiro ponto, a gente tá falando tanto em se descobrir, né? Foi a primeira coisa que eu descobri ali que eu gostava de fazer. E aí, saindo da ADM, eu entrei direto na Stone. Não sei se todo mundo conhece a empresa de meio de pagamento, aquela das maquininhas de cartões verde. Então, eu fui direto para a área de vendas da Stone. E, bom, eu tinha entendido que eu gostava dessa parte de vendas. A Stone era uma empresa enorme. Eu falei, cara, tenho essa vontade de trabalhar numa empresa grande, de saber como vou para lá então. E aí, entrei de uma semana para outra, saí da ADM, entrei na Stone e começou mais uma etapa. Lá, mais uma vez, eu comecei a me descobrir ainda mais. Então, eu percebi que as vendas que aconteciam na Stone, que era uma venda muito mais pessoal, de um produto muito mais simples, era quase uma commodity, a gente gostava de falar, a maquininha, existem diversas marcas hoje no mercado, e era completamente diferente da venda consultiva que a gente tinha ali na DM, tinha toda aquela questão de bajular o cliente, de chamar para uma reunião num lugar legal, aquela coisa, o lado glamuroso, digamos assim, das vendas. Eu fui percebendo que eu já não gostava muito daquilo, estava adorando a experiência de trabalhar numa empresa grande. A Stone, na época, tinha acabado de abrir capital na Bolsa lá dos Estados Unidos, e, enfim, curti muito essa parte, mas a área de vendas especificamente, eu vi que não era tanto para mim. Coincidentemente, no final do meu período na Stone, foi o final por conta disso, na verdade, eu passei no INT, o intercâmbio aqui pela UNB, e fui lá para a Itália, fui fazer um semestre do curso de administração lá. Então, mais uma oportunidade que a universidade, que a UNB me proporcionou, e eu abracei, cara. Quem já teve vontade, quem já pesquisou como fazer intercâmbio em agências de intercâmbio, sabe que a maioria é caríssima. Então, era uma oportunidade que eu tinha de ir sem pausar o meu curso, de ir pagando muito menos do que eu pagaria se fosse por uma agência de intercâmbio. Então, abracei essa oportunidade, falei com o pessoal da Stone, que era um sonho que eu tinha, que eu queria ter essa oportunidade fora, mais uma vez, sempre focando nisso de ter diferentes experiências, tanto antes quanto após a graduação também. Fui, embarquei para a Itália, cheguei lá no início de 2020, como todo mundo deve lembrar, foi lá que a pandemia tomou a proporção mundial, assim, quando começou a se falar mais sobre isso, começou na China, né, mas lá foi onde acho que o pessoal daqui, pelo menos pelo que eu senti, começou a ter mais contato. Voltei, então, depois de pouco mais de um mês de aula, era para terem sido 6. Patrícia estava lá também, estava em Bolonha, lá pertinho. Não lembro se ela voltou na mesma época, mas a gente passou por isso, passamos por a mesma situação ali. E aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente estava naquela situação, a UNB estava parada, eu ainda estava continuando o meu curso lá, remotamente, e, enfim, tinha saído da Stone, e pouco tempo antes de ir para o intercâmbio, eu tinha tido uma ideia de uma empresa. Eu não sei se quem aqui já viu aquela reportagem do Profissão Repórter, que os caras encontraram os trabalhadores da Zara em condições análogas à escravidão e tal, e eu vi essa reportagem quando era pequenininho, e aquilo me chocou muito, sabe? E eu sempre soube que a indústria da moda em si, ela tinha um lado muito ruim, um lado muito negativo para a sociedade, para o meio ambiente, com relação à poluição, e eu sempre tive vontade de resolver isso de alguma forma. E um pouco tempo antes de ir para o intercâmbio, eu tinha tido uma ideia de uma empresa de compartilhamento de roupas, onde as pessoas que tinham roupas paradas em casa poderiam compartilhar com outras pessoas. E só que quando essa ideia surgiu assim na minha mente, eu estava muito próximo do meu intercâmbio. Exatamente, falei sobre a Telen na semana acadêmica do ano passado. E quando essa ideia surgiu, eu já estava muito próximo do intercâmbio. Falei, cara, não vou começar nada agora, porque eu já estou com o intercâmbio fechado, não vou conseguir dar sequência nesse projeto, então vou deixar ele em stand-by. E aí, quando eu voltei, tinha tempo de sobra, não tinha o que fazer, estava preso dentro de casa. Falei, cara, eu vou dar uma focada nisso. Talvez não seja o melhor momento para começar de fato, porque não tem ninguém saindo, as pessoas estão todas em casa, mas é um momento para começar a estudar, para me preparar para isso. E foi quando eu comecei a ler alguns livros, fazer alguns cursos sobre esse universo de startups, esse universo de empresas de tecnologia. E aí aquela ideia começou a tomar corpo, chamei algumas pessoas para participarem comigo, chamei alguns amigos, e assim teve início a Telen, ali em meados de 2020, por volta do meio do ano. E, cara, foi uma outra experiência completamente diferente da que eu tinha vivido na DM, da que eu tinha vivido na Stone. Foi uma experiência profissional, uma terceira área completamente diferente de qualquer outra coisa. E eu digo muito que no curso, em geral, né, lógico que existem exceções, mas a gente tem contato com uma administração um pouco mais tradicional. E eu ouvi pouco falar sobre métodos ágeis, sobre como funcionam as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, essas coisas. Eu ouvi falar de programação, da área de tecnologia, de análise de dados, todas as coisas, depois que eu acabei o meu curso. E quando eu parei para pesquisar isso, porque eu estava querendo abrir uma empresa que era mais ou menos nesse formato,
se abriu todo um universo ali para mim. Então, teve um livro que me marcou muito, que foi o Lean Startup, né, o Startup Enxuta. Quando eu li, eu falei, cara, como assim? Eu estou estudando administração há 3, 4 anos e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui. Sabe, aquilo abriu minha mente, eu comecei a ler vários outros livros, participei de algumas mentorias com aceleradoras de startups daqui de Brasília, e aí se abriu todo um universo, e aí a Tailing começou a, de fato, rodar com aquelas pessoas, com base no que a gente tinha, no que a gente, e tanto eu quanto os meus sócios na época, eles já tinham uma certa vivência de startups, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, e entender um pouco mais também, e a gente começou a rodar a empresa ali do jeito que dava. Essa iniciativa, ela perdurou até o fim do ano passado, por N motivos, ela acabou não dando certo, eu posso falar sobre isso mais à frente também, mas eu queria primeiro passar por essas diferentes experiências que aconteceram. Nesse meio tempo, logo depois que eu voltei também, na mesma época, eu diria que até na mesma semana que eu decidi dar esse restart na Tailing, eu passei para um estágio, era inclusive numa empresa de um ex-membro da DIM, e eu estava, cara, estou parado em casa, não tem muito o que fazer, eu vou aproveitar as oportunidades que bateram na minha porta. E era um estágio na área de vendas de uma consultoria em finanças também, a Roama, não sei se alguém aqui já ouviu falar, e foi mais uma experiência diferente, eu nunca tinha estagiado, quando eu trabalhei na Estônia eu fui direto para a CLT, então era também uma vibe diferente ali, mais uma experiência que eu tive. Fiquei lá, passei o meu período lá, no final as coisas começaram a apertar com Tailing, TCC, estágio, as aulas da faculdade, e acabei saindo. E, bom, a gente seguiu na Tailing até mais ou menos ali o meio de 2021, quando as coisas começaram a... Não é que começaram a desandar, a gente começou a ter a consciência de que talvez o negócio que a gente estivesse pensando para esse momento, que era o de roupas, era o de moda circular por assinatura. Então, todos os meses, as nossas clientes pagavam uma assinatura, recebiam na casa delas algumas peças de roupas que vinham de outras pessoas que não estavam usando essas peças. Elas poderiam usar essas peças por um mês e, ao final desse tempo, elas poderiam comprar ou devolver, e no mês seguinte a gente mandava peças novas. Então, dessa forma, a gente estava atacando aquele problema que eu citei lá no início. Então, as meninas estavam sempre, era focado no público feminino, elas estavam sempre movimentando o guarda-roupa, sempre tendo peças novas para comprar, para combinar, sem necessariamente precisar comprar e movimentar toda aquela engrenagem da indústria da moda que a gente comentou. Bom, por N fatores, como eu falei, ali entre o meio de 2021 e o fim do ano, a gente decidiu encerrar a empresa, só que aquela sementinha que eu falei de entender um pouco mais sobre o universo de startups, entender sobre como funcionam as empresas de tecnologia, eu me apaixonei por isso. Então, quando acabou, cara, o meu dia era isso. As séries que eu assisto na Netflix têm a ver com investimento, com startups, com venture capital. Os podcasts que eu ouço, os livros que eu leio eram tudo sobre isso. Eu falei, cara, eu quero continuar nisso. É muito o que o pessoal aqui falou sobre vocês se descobrindo. Quando eu estava lá no início do curso, quando eu participei da DIM, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu não sabia nem o que era uma startup. Se me pedissem para definir, eu não tinha a menor noção. E conforme eu fui entrando nesse meio, eu falei, cara, acho que isso aqui é legal. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de aprender sobre isso. Acho que pode ter um interesse aqui, talvez, de um lado que eu queira seguir. E durante o tempo na Tailing, a gente, por ser uma empresa disruptiva, digamos assim, a gente tinha muita necessidade de capital e a gente começou a entrar em contato com algumas aceleradoras, com alguns fundos de investimento, para ver se a gente conseguia um aporte na empresa. E uma dessas empresas que a gente conversou, que a gente teve contato, foi a ACE. A ACE tem algumas parcerias com o Movimento Empresa Júnior, então não sei também se alguém aqui já ouviu falar. A ACE, ela basicamente é um grupo focado em inovação. Eles começaram como uma aceleradora de startups, então basicamente você tinha uma ideia, tinha uma startup, eles te incubavam, digamos assim, para simplificar, te botavam para dentro, davam mentoria, ensinavam as coisas para que a sua empresa pudesse escalar. Depois eles começaram a fazer investimentos também, e hoje em dia o grupo tem diversas empresas, e eu era apaixonado pela ACE. Então, quando eu falei que eu ouvia podcast, eu lia livro, eu assinava newsletter, a ACE estava presente em todos esses momentos. E quando a Tailing acabou, cara, como eu disse, eu me identifiquei com esse universo, a empresa que eu tinha como referência nessa questão de inovação, do meio de startups, de empreendedorismo, era a ACE. E aí, no final do ano passado, eu coloquei como... Eu falei, cara, eu vou trabalhar nesse lugar. Pode ser como recepcionista. Eu vou trabalhar lá. E comecei a mandar currículo, aplicava para umas vagas que não tinha nada a ver comigo. O pensamento era, putz, eles vão cansar de ver meu currículo uma hora, eles vão, por dó, eles vão me chamar pelo menos para conversar. E aí eu desenrolo lá, eu me garanto. E então, esse processo, tudo que eu citei até aqui, fez com que eu chegasse nesse momento, no fim do ano passado, com essa consciência de que eu me identificava com isso. E
uma coisa que eu não citei é que uma das empresas do grupo da ACE é justamente o Cortex, que é uma consultoria que eles têm focada em inovação. Então, o objetivo deles é fazer com que empresas que já foram, principalmente, né, lógico que tem todos os tipos de clientes, mas principalmente empresas que foram grandes em outros momentos, ou que são grandes hoje, e estão com dificuldade para inovar, estão com dificuldade de se manter nessa posição, a gente ajuda elas a inovarem, a criarem spin-offs, a trazerem gente nova para dentro. Então, e como eu já tinha tido experiências anteriores em consultoria, falei, cara, talvez aqui seja uma porta de entrada pro grupo em si, que é um local que eu tenho muita vontade de trabalhar. Não deu outra. Quando eu comecei a focar nas vagas de consultor que eles tinham, eu acabei passando no início desse ano, e estou lá desde fevereiro, tem pouco mais de 6 meses que eu estou lá, e está sendo mais uma experiência incrível, e completamente diferente, mais uma vez, das outras que eu tinha tido. Agora é uma experiência 100% remota, coisa que eu não tinha tido em nenhum outro lugar, a não ser na Tailing, que não tinha outra opção, né? Mas eu não tinha trabalhado para outras pessoas remotamente. E eu lembro que na época que eu comecei a empreender, eu falava, cara, isso aqui é minha vida, putz, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, isso aqui é perfeito, putz, é só isso aqui que serve para mim. E no final ali desses 2 anos e meio de trajetória na Tailing, a gente já estava muito cansado, estafado da rotina, porque empreende, o Vinícius vai falar aí depois para vocês, não é fácil. Então a gente chegava no final já cansado e eu comecei a olhar com mais carinho para uma carreira corporativa. E eu acho que eu ouço muito falarem isso e é uma afirmação que eu concordo muito. A gente não tem uma carreira só. A gente, principalmente a gente que está entrando no mercado de trabalho agora, a gente vai ter vários momentos ao longo da nossa trajetória. Então, você vai ter um momento que, se você quiser, você pode empreender. Se você quiser, você pode ter uma carreira mais acadêmica. Se você quiser, você pode seguir uma carreira corporativa. Pode ir para fora, N coisas. Eu adorei as histórias que a Pri contou, porque eu vi que ela transitou muito entre várias áreas e acho isso muito bacana. Foi isso que eu pensei também. Então, estava naquele momento cansado, falei, cara, putz, acho que uma carreira corporativa agora me faria bem. Ela vai me fazer aprender, vai me trazer coisas que eu não tinha enquanto eu estava empreendendo, entre elas renda, que nesses 2 anos e meio a gente não tirou um centavo da empresa. Então, tem muita coisa boa em se empreender, a questão da liberdade, várias outras coisas, mas tem outras coisas boas também de você seguir uma carreira corporativa, uma carreira no setor público. Então, o que eu queria trazer, a mensagem que eu queria trazer é para que, principalmente, não só quem está no início do curso, assim, acho que, mas uma mensagem que eu passaria para mim mesmo lá no início é essa, reforçando o que o pessoal trouxe de, cara, experimentem ao máximo o que vocês puderem. Então, putz, eu tive contato com a empresa júnior, eu tive uma experiência fora, eu empreendi, eu tenho a consciência também de que eu fui uma pessoa muito privilegiada de poder trabalhar 2 anos na empresa júnior sem receber nada, depois 2 anos e meio na empresa, na Tailing também, sem receber nada. Eu sei que nem todo mundo tem essas condições, mas essa questão da diversificação, de ter contato com diferentes áreas, acho que é a principal mensagem que eu queria deixar aqui para todo mundo. Então, experimentem, testem, vivam o máximo que vocês puderem dentro da UNB, principalmente porque isso traz uma facilidade muito grande. Eu lembro que depois que eu me formei, que eu pensei que consegui o meu primeiro emprego, e eu falei, cara, agora não existe mais estágio, não existe, né? Agora é só trabalho, não só CLT, né, mas PJ, alguma coisa assim. Eu não tinha mais a oportunidade do estágio, que, enfim, para mim foi uma facilidade muito grande no momento em que eu entrei. E eu falei, cara, que bom que eu aproveitei esse meu tempo na UNB para construir currículo, para fazer coisas bacanas que vão me preparar para entrar no mercado de trabalho agora. Então, bom, acho que já estou me repetindo aqui um pouco. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser entrar em contato, eu não vim tão preparado quanto a Priscila, não trouxe aqui um slide com as minhas redes sociais, com os meus contatos, mas podem mandar no chat, ou então se procurar no Instagram, no LinkedIn, Victor Almeida, não sei, provavelmente vai ter alguma conexão, alguma coisa próxima aí com vocês, vai aparecer lá. Então, estou às ordens, o que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Obrigada, Victor, também, meus parabéns pela tua trajetória também, excelente. Eu sou fã da Tailing, da ideia da Tailing também, por isso convidei, inclusive, para a Semana Acadêmica ano passado, né? É um modelo de moda compartilhada, economia compartilhada, que tem a ver com a economia circular, que tem essa pegada aí ambiental e social. Então, é uma pena saber que não continuou, mas talvez, quem sabe, um dia, né? Assim, não é uma ideia que tem que morrer, né? Muito pelo contrário, eu acho excelente, uma ideia, assim, inclusive dou de exemplo nas palestras que eu vou ministrar por aí pelo Brasil afora, sempre comento, tem um aluno nosso da UNB que montou uma empresa e etc. Então, sempre dou o teu exemplo da empresa aí como muito positiva. Então, parabéns pela tua coragem de empreender e pela tua coragem também de existir, né? Porque
O problema, às vezes, do empreendedor é ver que não está, né, enfim, surtindo o efeito que a gente queria e fica ali, né? Então, a gente não pode ter medo de mudar. Eu acho que mudança é necessária. Eu acho que experiências novas e conhecimento abrem o nosso cérebro e a gente nunca vai mais voltar ao normal. Tudo é válido. Acho que todas as experiências que a gente passa são válidas. E isso que o pessoal já falou até aqui, eu acho que reforça muito isso. E outra coisa que eu queria reforçar, bacana demais também o que o Vitor comentou, experimentem enquanto vocês estão na LB, vocês estão, de certa forma, protegidos. Depois que vocês se formam, gente, vocês viram adultos, aí tem os boletos para pagar, como a Priscila falou, os pais começam a cobrar, e aí, quando você vai sair de casa? E aí, quando você vai começar a ajudar em casa? Ou seja, você vira adulto, entendeu? Aí o negócio, o bicho começa a pegar. Então, enquanto estão no NB, aproveitem, mas tentem diversificar também até para vocês conseguirem ver o que é importante, o que é legal para vocês ou não. Grande empresa, setor público, né? Enfim, pequena empresa, terceiro setor, tem tanta oportunidade, tanta opção, né? Como todos falaram aqui, né? Então, não se restringam, né? Abram portas para que vocês possam ter mais oportunidades depois. E, por último, mas não menos importante, vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho do Vinícius, Vinícius Zavadski, né, Vinícius? Estou falando certo? Se eu estiver errado, me Perfeita pronúncia. Ótimo. Graduado em administração também pela Universidade de Brasília, empreendedor na Pelier Digital, e tem outra empresa vindo por aí também. Novidades, vai nos contar aí, notícia quentinha. Vou contar. Atuou também na DM Consultoria, na Caixa Seguradora e no Senado também. Vinícius, muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite, fique à vontade para contar aí para nós sobre a tua trajetória. Tá bom, Patrícia, eu que agradeço o convite. É gratificante para a gente que está, pelo menos para mim, né, ainda muito novo, começando, ter um convite desse, porque é uma oportunidade muito boa de eu passar esses aprendizados, né? Porque a gente tem muito contato com empreendedores gigantescos, principalmente hoje na era da internet, em que todos expõem tudo na internet. Só que a gente é muito distante da realidade deles, né? Então acaba que eles contam umas histórias muito glamorizadas e a gente se perde em algumas frustrações. Eu queria passar exatamente esse caminho do início, porque quando você começa a empreender, você percebe que você fica muito sozinho, por mais que você tenha sócio e tudo, é uma coisa que você vai sentindo ao longo do caminho, que cara, não tem um chefe para te cobrar, para te passar direcionamentos, para onde você vai, o que você vai fazer, e sim, tudo tem que vir da sua cabeça, e você não vai saber fazer as coisas, mas vai ter que ser feito de qualquer forma, e a gente acaba que fica se comparando com os grandes ou algo do tipo, e pensa que essas coisas só estão acontecendo com a gente, que nós não somos capazes, né? Então, vou tentar passar um pouquinho, principalmente desse lado pessoal, mais introduzindo um pouco na minha história. Temos aqui 54 pessoas, assim, bastante gente. Eu acho que eu nunca expus assim, essa história, eu vou tentar ser o mais verdadeiro possível, admitir alguns erros também que eu tive ao longo do percurso, porque é importante. Minha história está muito ligada também a essa questão das oportunidades que todos citaram, mas, basicamente, criar essas oportunidades e se movimentar para que elas apareçam, né? Então, minha história começou assim, já por acaso. Eu comecei meu primeiro semestre, eu fazia economia na Católica e administração na UNB, e no primeiro semestre teve uma aula de tópicos contemporâneos da administração, que tinha um case que as pessoas tinham que ler previamente, e a professora levou uma convidada, e a turma básica, e aí as pessoas tinham que resolver esse case, e a turma se dividiu em mais ou menos 2 respostas. Eles estavam tendo um problema gerencial, eu não vou lembrar nunca, minha memória é horrível. E aí eu lembro que eu levantei a mão assim e dei uma terceira opção. E aí a aluna de primeiro semestre, todo envergonhado, ela foi e perguntou assim, qual o seu nome? Aí eu fui me afundando na cadeira, morrendo de vergonha, falando, meu Deus, por que eu abri a boca? E aí ela disse, então, Vinícius, foi exatamente isso que a gente fez. E aí foi nessa hora que eu falei, cara, eu sou bom nisso, de sentar numa mesa, de falar, cara, a gente precisa ter ideias, porque até então eu não tinha me achado ainda. E sentar numa mesa, falar, gente, temos um problema, o que a gente faz para resolver? E aí, no mesmo dia, eu fui para a Católica, peguei 50 metrôs e 50 ônibus para chegar na Católica, fui, tranquei minha matrícula e me inscrevi na empresa Júnior e entrei na DIM. A ADIM, eu entrei com esse pensamento de que eu queria ser o melhor. Eu falei, cara, eu vou me dedicar ao máximo isso daqui,
porque é aqui que eu vou mergulhar de cabeça em administração e eu vou aprender o que é necessário para isso. Até então, eu não tinha pensado em empreender. A única coisa que eu tinha na cabeça é que eu queria crescer, queria ser grande, me destacar. Eu, ao contrário do que a Bárbara falou, acho que eu sou uma exceção da regra. Minha família inteira é de funcionários públicos. Eu sou o primeiro a falar, eu não vou fazer concurso, né? Então, eu só sabia que eu não queria concurso público, de jeito nenhum, porque eu convivi muito com a realidade de concurso público, da estrutura, da velocidade do trabalho e tudo, e não era isso que eu visava para mim. E aí, eu entrei na DIM falando, cara, eu vou me destacar aqui. Só que aí vem a primeira lição que eu tive, tá? Deu certo o início da DIM, eu me dediquei, eu virava à noite, igual o Vitor falou, eu cansei de virar à noite, era um absurdo. A Red Bull virou minha fiel escudeira durante a empresa Júnior, e acabou que no final deu tudo certo, eu fui trainee de destaque, o que, cara, para mim foi uma confirmação de que eu estava no caminho certo, que era isso que eu queria, só que a partir dali tudo começou a dar muito errado mesmo. Eu peguei um projeto, uma viabilidade mercadológica, começou a dar muito errado o projeto, muito errado, e eu comecei, como eu fui trainee de destaque, como eu me destacava nas coisas, assumindo muito esse erro, eu comecei a ser muito arrogante. E a arrogância, ela é o primeiro passo para a ignorância mesmo. Então, eu comecei a bater de frente com a diretoria da empresa, eles tomavam umas decisões, eu ficava reclamando, e a reclamação te fecha muitos olhos. E aí eu parei de olhar para oportunidades, parei de olhar para aprendizados e comecei a só olhar coisas ruins ali, até um ponto em que virou uma rixa entre mim e a diretoria, e eu acabei sendo desligado da empresa Júnior. E aí eu até brinco com os meus amigos, eu falo, cara, eu fui de trainee de destaque a demitido de um trabalho voluntário, é deprimente isso, mas tudo bem. Mas isso foi uma grande lição, porque eu aprendi a me colocar no meu lugar. E isso lá na frente, no meu percurso, vocês vão ver que foi muito importante para mim ter levado essa porrada na cara ali. Eu precisava amadurecer, era muito menino e não sabia o que estava fazendo da vida, não. E nessas de você buscar oportunidades, no meio do trainee, um ano antes de eu ser demitido da DM, eu fiz a minha inscrição para o Senado. Tinha uma fila de espera gigantesca para você poder fazer o processo seletivo para ser estagiário lá. Quando deu esse problema na DIM, esse problema foi tão grave, assim, durou uns 3 ou 4 meses, eu tinha vergonha de ir na face durante todo esse trâmite, assim, eu tinha vergonha de passar na frente da empresa Júnior. E aí, quando, literalmente, acho que 1 ou 2 semanas depois que eu fui demitido, eu não sabia mais o que eu ia fazer, eu tava meio, e agora, o que eu faço? O Senado me ligou, falando que tinha chegado a minha vez, que eu tinha um processo seletivo para fazer. Eu não queria concurso público, eu olhei para isso e falei, claro que eu vou, eu preciso de alguma coisa para fazer, né? Então não tenho o que fazer. E aí eu topei ir para o Senado, fiz o processo seletivo, passei, e lá eu fui trabalhar na gestão de informação do Senado. Só que eu não trabalhava no Senado, aquela elegância inteira. Eu trabalhava no anexo do anexo do anexo do Senado, era tipo praticamente um galpão que eu trabalhava. E lá foi a pior fase assim que eu considero da minha vida, porque eu tinha acabado de vir de uma frustração gigantesca, de uma falha e incompetência na empresa Júnior, e lá eu não tinha tipo assim, minha função era muito, muito ruim, eu fazia em 5 minutos e depois eu ficava completamente sem ter o que fazer. Minha chefe me assediava muito, era tipo todo dia, constantemente. As estagiárias que trabalhavam comigo também ficavam, cara, como é que você aguenta isso? Eu falei, eu só não levo a sério. Mas era muito chato. E na época eu comecei a perceber que minha vida ia ser aquilo, ir para o estágio, depois para umas aulas, e aí, para onde eu estava indo? Eu estava vindo de uma curva de aprendizado gigantesca na empresa Júnior, que mudou muito a minha forma de ver o mundo, e de repente eu estava num lugar em que eu não aprendia nada, nas matérias eu também não sentia um aprendizado muito grande, até porque eu sempre fui muito do marketing, então eu sempre fui muito sentar e ter ideias, eu brinco também que eu não sou administrador, eu sou marqueteiro, e aí eu estava completamente distante disso, e na época eu terminei um namoro, em que como era um relacionamento também já conturbado, eu ficava muito mal pela situação do meu trabalho, eu acabei deixando isso afetar também o relacionamento, enfim, e
por ciúmes e tudo, eu terminei esse relacionamento, eu estava completamente distante dos meus amigos também. E aí, nisso, eu estava para me via sozinho ali, e aí foi quando eu comecei a tentar me movimentar para sair. Eu tive uma depressão absurda nessa época, crises e crises de ansiedade. Numa dessas eu comecei a aplicar para terminar minha faculdade fora do Brasil. Pedi para minha mãe, eu falei, olha, eu preciso terminar isso, ou eu preciso mudar de vida, preciso recomeçar, porque senão eu não sei o que vai acontecer. E aí foi nisso de buscar oportunidades e tudo, que um amigo meu, uma vez eu sentei com ele, comecei a desabafar, contar da minha vida inteira. Um amigo meu, que hoje inclusive é o sócio desse novo negócio que eu estou para abrir aí, foi e falou, cara, tá na Caixa Seguradora, tá desmembrando uma diretoria, vai se partir em 2 gerências, e tem uma vaga lá, eu posso dar seu nome, você quer? É puro marketing, eu acho que é a sua cara. Eu falei, claro, com certeza. E aí nisso eu fui, fiz o processo seletivo também, e acabei passando, e fui trabalhar na gerência de estratégia de pós-venda da Caixa Seguradora. E aí lá na Caixa, e aí é bom falar isso também, tá? Um grande aprendizado que eu tive na vida, e principalmente mais agora na fase do empreendedorismo, é saber quem está do seu lado. Porque esse amigo teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi ele que me deu esse rumo que eu não estava achando, né? E é bom você ter pessoas perto de você que exatamente te levantam e te levam para frente. Isso é o primordial. É até clichê, mas é primordial. E aí, na Caixa, a Caixa Seguradora, ela não é uma empresa pública, né? Ela era, na época, ela era uma empresa francesa, ela era uma multinacional francesa, que a Caixa era acionista, e só que aí, para entrar no mercado brasileiro com mais facilidade, usou o nome da Caixa Seguradora, usou o nome da Caixa. E então, era uma empresa toda descoladona, tinha viagens, tinha salão de jogos, tinha todo esse frufru que tem empresa hoje em dia, né? E lá eu tinha tudo. Eu me apaixonei pela minha função e com, sei lá, 20 anos de idade eu fazia campanha para 500.000 de pessoas. Eu liderava campanhas publicitárias, peças publicitárias, enfim, informativos para muita gente. O meu chefe me dava uma autonomia absurda, era uma pessoa que me estimulava muito, e aí eu mergulhei de cabeça. Esse sempre foi o meu foco, trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. E aí eu não era o primeiro a sair porque eu tenho um certo problema com o horário, mas com certeza eu sempre fui o último a sair, a ponto que meu chefe levou várias chamadas da direção da empresa, porque ele deixava o estagiário ficar até 9 da noite na empresa, mas eu ficava sem o menor problema. E ali eu comecei a aplicar isso de saber o seu lugar. Eu não buscava mais, eu sabia que eu era só um estagiário e que por mais que eu tivesse todas essas funções, então, cara, foi criar uma equipe de atendimento para o Brasil inteiro. Quem escolheu essa equipe fui eu, com 20 anos de idade, um estagiário, olhando para pessoas de 30 e poucos anos e eu decidindo o futuro delas. E isso, por mais que eu tivesse um poder muito maior do que na empresa júnior, eu sabia o meu lugar, eu era apenas um estagiário. E isso era muito importante. Então, você tem que ter essa postura na vida. Até mesmo, trazendo um pouco para o contexto de empreender, de você saber quando você é um prestador de serviço e quando você está contratando uma prestação de serviço. Essa diferença de posições é muito importante. E aí, lá, cara, eu simplesmente, tipo, não queria aparecer de jeito nenhum. Eu era o único estagiário que participava da reunião dos diretores. Eu só mandava mensagem para o meu chefe, ele falava o que eu queria falar, e assim ia. E acabou que eu, por incrível que pareça, visando aparecer menos, eu apareci mais. Então, eles me fizeram proposta de emprego para lá, foram umas 3 propostas, assim, para trabalhar como PJ, porque, enfim, eu não era formado ainda. E aí, eles fizeram essas propostas, e foi quando eu comecei a pensar que se eu me imaginava lá por mais 5 anos. E aí foi quando eu comecei a me incomodar com tudo na empresa, assim, a rotina. Eu chegava no mesmo horário, eram aqueles mesões, né? E aí a porta era na ponta dessa mesa. Então eu cumprimentava as mesmas pessoas na mesma ordem, sentava na minha cadeira, descia no mesmo horário para almoçar no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Aí eu voltava, escutava as mesmas pessoas na copa e aí falando. Era uma rotina absurda, assim. E aí eu decidi, eu falei, cara, isso não é para mim, eu preciso sair. E aí eu listei, fiz um Excel com algumas empresas que eu gostaria de trabalhar, porque eu ocupei o produto.
Eu falei, cara, eu faço a venda e o pós-venda de um produto que eu mesmo não teria. E aí foi na primeira, que foi a Google, obviamente, que eu tinha 19 vagas de estágio, eu não tinha um pré-requisito de nenhuma, assim. Eu tinha os pré-requisitos de uma, e eu considerava que meu currículo era muito bom, eu tinha muitos cursos feitos, de uma, só que tinha que ser fluente em japonês, porque era em Tóquio a vaga. Aí eu falei, beleza, não estou preparado para empresas desse porte, né? E aí, cara, aí eu me conheço, eu sei bem como eu sou, e isso é importante, você saber o seu limite. Eu sabia que eu não ia trabalhar durante o dia, ir para a faculdade à noite e chegar em casa e estudar uma terceira coisa. Conversei com os meus pais e falei, cara, eu vou pedir demissão. Eles falaram, mano, vai atrás do que é seu. Eles não falaram, mano, porque eles não são assim, mas enfim. E aí eu fui pedir demissão, e eu lembro muito bem porque eu pedi demissão numa segunda-feira. E na quinta-feira começou a pandemia. E aí, de repente, então, nenhuma empresa estava contratando ninguém, não estava sendo dado nenhuma aula, o mundo tinha parado. Só que aí eu olhei para isso, no começo eu achei muito ruim, né? Mas depois eu comecei a olhar com os bons olhos e para mim a pandemia foi muito importante, assim, né? Dadas as devidas precauções de falar isso, mas assim, porque eu precisava de tempo, porque eu precisava me achar, eu precisava saber o que eu ia fazer da minha vida, e de repente o mundo tinha parado, nada estava rodando, então eu tinha esse tempo. Então eu peguei um mês sabático, assim, não fiz absolutamente nada, ficava assistindo filme com os meus pais, pegava, assim, lista de indicados do Oscar de 2017 e ficava assistindo, e a partir dali eu fui conversando com alguns amigos, até que um chegou para mim e falou, cara, você se diz marqueteiro? Você está por dentro do marketing digital? Eu, pô, não conheço muito bem e tudo. Ele, olha, segue essas pessoas e começa a se inteirar sobre o mercado. E foi ali que eu conheci o marketing digital, e fui me interessando cada vez mais porque era um marketing muito mais... Cara, como é que eu posso dizer? É mais palpável, ele é mais direto do que o marketing tradicional que a gente estava aprendendo na faculdade e até mesmo na empresa júnior. As metodologias são bem mais ágeis, é uma coisa muito mais dinâmica. E eu comecei a gostar, e eu comecei a criar esse movimento para as oportunidades aparecerem. Eu tentei muita coisa até chegar onde eu estou hoje, até mesmo com esse amigo que me indicou essas pessoas, e lá foi a primeira lição que eu tive, foi com sociedade. Quando você vai fazer sociedade com alguém, você tem que tomar muito cuidado com quem está do seu lado, porque ele era uma pessoa que eu acho que não tinha um background que eu tinha de empresas e tudo. Eu não gostava do jeito que ele trabalhava, era muito difícil e eu abandonei a ideia. A gente começou uma empresa, chegou a prestar serviço para outras empresas, só que eu abandonei a ideia e falei, cara, isso não é para mim, não vou me dar bem com ele, especificamente. E aí, eu tentei uma startup também com outro amigo, mas não me identificava com a parada. Até que, numa conversa com um amigo meu que fez trainee comigo na DIM, ele estava voltando de Portugal, ele estava morando lá, ele falou que estava estudando nesse mercado e tinha uma ideia de um negócio, de uma agência para fazer esses lançamentos. Perguntou se eu topava participar, eu falei, claro, vamos nessa. E aí, despretensiosamente, nós dois começamos, tem mais ou menos um ano. Foi muito legal, assim, porque a barreira de entrada desse mercado é muito baixa, né? Então, assim, muita gente, por isso que ele ficou muito mal falado até, né? Porque muita gente entrou, mas sem ter o preparo certo e tudo, e acabou fazendo muitas coisas. Enfim, a gente entrou, cada um com R$1.000, ele pegou emprestado com a avó dele, e aí nós começamos, e o começo foi muito difícil, exatamente pelo que o Vitor falou, porque não entra dinheiro de jeito nenhum. E a gente ainda tem uma particularidade que a gente vende o conhecimento dos outros. Então, se nós não tivermos um expert que seja nosso parceiro, a gente não consegue monetizar. A gente pode trabalhar o quanto for que o retorno não vem do nosso esforço, né? E aí nós começamos a trabalhar com alguns experts e tudo, criamos conteúdos para eles, fizemos esse direcionamento, só que essa monetização não vinha, até porque demora-se um tempo para fazer esse lançamento, né? É um modelo de negócio um pouco mais a longo prazo. Até que a gente conseguiu finalmente um expert grande, ele tem um canal no YouTube de 700 mil seguidores, eu acho, chama PMM, se você já escutou a versão do Pose do Rodo anos 80, foi ele que fez. Ele ensina produção musical no computador para as pessoas, e ele que faz isso, ele é bem famoso assim, e foi isso de movimento e criar oportunidades. Um dia era 4 da manhã, eu não estava conseguindo dormir porque eu estava desesperado, eu precisava fazer isso acontecer. Eu entrei no Instagram dele, vi que ele tinha uns 60 mil seguidores só no Instagram, era desproporcional ao canal do YouTube dele. Fui e mandei uma mensagem, falei, cara, eu gostei muito do seu canal, queria trocar uma ideia.
queria só te conhecer e, quem sabe, investir no seu canal. E ele me respondeu. Ele me respondeu dizendo que já tinha uma agência e que não, que era da irmã dele e tudo, mas que topava trocar essa ideia. Eu falei, tudo bem. A gente conversou, foi numa reunião no Zoom, assim, conversamos, e morreu nisso. Assim foi meses. Um dia, do nada, a gente ainda nessa luta de começar, já tinha monetizado, já tinha feito algumas vendas, ele foi e me mandou uma mensagem, olha, meu contrato com a outra agência acabou, a gente tinha algumas divergências, eu queria conversar com você, podemos trabalhar? E aí foi quando a gente deslanchou, começou a voltar um dinheiro, a gente começou a fazer vendas e tudo, e ali a gente acreditou que ia dar muito bom. Só que a vida de empreender é você entender que você vai levar porrada na cara o tempo inteiro. Numa dessas, a gente fez o contrato de lançamento teste com ele, e na hora de assinar o de longo prazo, a gente não fez o contrato, porque era uma estratégia que tinha que ser feita correndo, foi às pressas, e em 2 semanas tinha que ser feito esse lançamento, e aí a gente, cara, confiava nele, já tinha trabalhado com ele, falei, beleza, vamos embora, vamos fazer, porque não dava para fazer, mas a gente fez acontecer. E é isso também que o empreendedorismo causa na gente, simplesmente você tem que fazer. Não importa se você tem tempo, se você sabe ou não fazer. Eu perdi as contas de quantas vezes eu cheguei e falei, cara, eu não sei fazer isso. O meu sócio olha para mim e fala, mas tem que fazer para amanhã, tá? E é isso. E aí, ele foi e esse lançamento rendeu um bom capital. E aí ele foi e falou que estava muito satisfeito com o nosso trabalho, mas que ele ia tocar as coisas sozinho a partir dali, porque agora ele tinha dinheiro para pagar pessoas para fazer, né? Ele não precisava de uma agência. E ali, cara, isso abalou muito a gente, mas seguimos, porque, enfim, estava começando a dar certo, estava começando a andar, a gente não pode desistir. Empreender é muito de, cara, insistir até ir. E aí a gente rodou, fizemos lançamentos no mercado de milhas, fizemos lançamentos no mercado de emagrecimento também. Hoje, a gente só tem um expert, a gente cuida do maior psiquiatra do Brasil, do TikTok, Dr. Thiago Rodrigo. Ele capacita familiares de pessoas com esquizofrenia a cuidarem da pessoa com esquizofrenia, e está sendo muito legal, está sendo bem desafiador, porque é uma outra estratégia de venda, uma outra metodologia que a gente está utilizando. E assim, esses dias, mais ou menos um ano de empresa, a gente conseguiu atingir o número de mais de 500 vendas e um faturamento de mais de 100 mil reais também. Acredito, a última vez que eu vi devia estar em 140 mil, sei lá. Mas, enfim, eu não sou o cara dos números também, eu sou marqueteiro, eu só sou da ideia. E aí começou a dar muito certo, estamos começando a engrenar. Hoje a gente tem uma equipe de vendas, né? É só um menino, mas é uma equipe de vendas, né? Já está crescendo. Temos um gestor de tráfego também contratado nosso, outros designers, editor de vídeo PJ contratada, né? Então acaba que não tem muito vínculo com a gente. E nessa, o gestor de tráfego é esse meu amigo que me deu aquele conselho lá atrás, que tinha acabado de se formar, estava meio naquele limbo do que eu vou fazer. Eu falei, cara, gestão de tráfego, fazer anúncio na internet, cara, é o que funciona, é o teu perfil. Peguei o acesso do melhor curso do mercado e dei para ele, falei, estuda isso aqui. Ele gostou muito, entrou, a gente se reaproximou, e nisso eu tinha uma marca parada, que eu tinha criado há muito tempo, de fabricação de doces. Tinha criado numa oportunidade, surgiu também, mas meu tempo já se esgotou e não dá para contar como surgiu essa oportunidade. Eu fui e falei, cara, eu tô com essa marca parada, só que eu não tenho braço para isso. Eu cuido da agência, tá muito difícil. Eu preciso de alguém, e eu preciso de alguém dos números. E aí foi quando ele topou. Hoje, nós estamos aplicando para o financiamento, fizemos todo o projeto de arquitetura, todo o orçamento com o engenheiro. Acabamos de dar entrada no processo de abertura do CNPJ, e essa é outra visão também, que o empreender, por mais que você tenha que ser meio agitado e proativo, você tem que entender também que as coisas não vão funcionar no ritmo que deveriam ou que você quer, você tem que ter muita paciência. Então a gente deu abertura no CNPJ, até contei para a Patrícia. Esses dias agora, acho que antes de ontem, na segunda-feira, eu fiquei o dia inteiro na administração de Taguatinga e vendo coisa com o contador, porque deram entrada no CNPJ de forma errada, e eu tinha que rever, e aí você chega lá na administração, eles te dão um motivo
nada a ver, que eles mesmos poderiam ter resolvido, só que as pessoas não movem um dedo para trabalharem decentemente, e aí você tem que ter toda essa dor de cabeça depois. Está sendo bem desafiador tirar essa ideia do papel, porque é um outro negócio com uma barreira de entrada muito maior, então a gente está tendo que fazer um financiamento, vai ter que reformar um lugar, construir mesmo uma marca e tudo, e um negócio físico é muito diferente de um negócio digital. Eu não sei se vai dar certo e tudo, mas eu quero muito que funcione, porque está sendo tratado com muito carinho. É o meu filhinho, assim, essa marca, né? Então, se vocês verem doces sendo servidos em restaurantes e supermercados, chamado Santo Anthony, podem comprar, que é muito bom doce. Não é porque é meu, não, mas é porque é bom mesmo. E, cara, é isso. Espero ter passado um pouquinho da minha visão, da minha história. Empreender não é fácil, não caiam em clichês de internet de não tenha plano B. Mentira, todo mundo tem plano B. Você pode não considerá-lo, mas ele existe, porque as pessoas glamorizam muito. Eu tentei mostrar um pouquinho mais a realidade, mas dentro de pouco tempo, então foi isso. Não foi isso, foi isso. Tá certo. Obrigada, Vinícius, excelente. Obrigada pela confiança de compartilhar um momento que para você não foi muito fácil, né? Foi triste, e eu fico feliz de você compartilhar isso, porque assim, a gente não fala, né, dessas situações que não dão certo, das rejeições que a gente recebe, né, dos empregos que não dão certo, das portas que se fecham, mas existe isso, é a realidade, entendeu? E todo mundo às vezes te olha e vê onde você está, mas não viu quantos tombos você caiu ali, né? Então é bacana você mostrar isso também, para mostrar que você deu a volta por cima. Então o negócio é não desistir, né? A vida é cheia de altos e baixos, né? Às vezes a gente está super bem, de repente passa um momento não muito legal, mas o importante é aquilo que você falou, aprender com os erros e aprender com as experiências, né? Acho que ninguém está livre de erro, muito pelo contrário, assim, todos nós passamos por muitos momentos difíceis. E bacana você ter compartilhado isso também, porque a vida não é só de sucesso, a vida tem quedas também, né? Então, obrigada por ter compartilhado. E eu fiquei com vontade de comer esse doce aí. Você vai ter que mandar uma amostra grátis aí para a prof. Pode deixar, pode deixar. E desejo muito, com certeza, muito toda sucesso. semana acadêmica vai ter doce para você divulgar para os alunos, fica tranquilo. Louco, já vai ser nosso patrocinador premium da semana acadêmica. Com certeza. Legal, dá até para montar um standzinho ali na face para a gente colocar o seu doce. Muito bom. Fico feliz da tua trajetória, de ouvir também sobre a tua trajetória, né? Apesar de tudo aí, você, sem dúvida, está fazendo o que você gosta, né? E conseguiu dar a volta por cima. Então, desejo muito, muito sucesso em tudo que você for fazer, viu, Vinícius? Com certeza vai dar certo. E conta pra gente. Quem sabe você vem palestrar na próxima semana acadêmica, contando especificamente aí dos seus negócios, viu? Obrigada. Gente, agora que todos já falaram, a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem super à vontade, né? Vocês que estão participando, se vocês quiserem registrar a pergunta aí no chat, ou se vocês preferirem abrir o microfone e perguntar diretamente para cada participante, ou se vocês querem fazer uma pergunta mais geral, fiquem super à vontade, assim, né? Agora o nosso espaço é para perguntas. Alguém quer perguntar? Vou falar que nem eu falo nos trabalhos que eu dou na sala de aula. Se ninguém perguntar, eu pergunto. E olha que eu gosto de perguntar, hein, gente? Ó, o Rairon está falando que o João perguntou o perfil da empresa de doce, e se você quiser contar aí, Vinícius, essa coisa da empresa de doce, conta aí para nós, não apresentou ali. Pode contar. Não, Fiquei curiosa. Ainda não tem um arroba, porque a gente está nesse processo de abertura. Uhum. Mas eu posso mostrar um pouquinho da marca. A marca aqui que eu fiz. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho ela rápido. Não. Será que tá? Ver se eu acho rápido aqui. Não. Vou pegar do WhatsApp. Podem continuando aí, gente. Quando eu achar aqui, eu mostro.
Beleza. Gente, o que que vocês... Então, me contem aí, se vocês puderem, quem quiser. Qual foi, assim, a maior ansiedade que vocês tiveram quando vocês estavam formando, assim? O que que vocês... qual que é o sentimento, assim, estou formando, o que que eu vou fazer da vida? Como que vocês lidaram com essa ansiedade? Patrícia, acho que eu posso responder. No, no meu caso, assim, eu, como eu falei, eu tive o privilégio de, né, até os meus 20 e poucos anos ser sustentado pelos meus pais, mas eu prometi para eles que no momento que eu me formasse, eu ia começar a pagar minhas próprias contas e tal. Já fazia isso em partes, até já tinha tido outros empregos, mas nunca foi nada assim, putz, sem ajuda nenhuma. Ainda moro com eles, obviamente, mas de assumir mesmo à frente assim, de todas as coisas. E quando foi chegando perto, vai batendo um desespero, né? Que você fala, cara, agora eu sou meio que adulto, assim, não sei se eu estou preparado para isso. Então, foi esse mix de tanto de, cara, do que eu vou fazer, quanto do, será que eu vou virar mendigo? O que vai acontecer? Sabe, será que, tantos por cento dos estudantes de administração não conseguem emprego. Você fala, será que eu vou entrar para a estatística? Quanto tempo será que isso vai demorar? Até um spoiler, era pouco tempo para falar, né? Então não deu tempo de contar tudo, mas eu acabei entrando na primeira coisa que me apareceu. Foi tão ruim que eu nem citei aqui. Foi literalmente o pior emprego que eu tive na minha vida. Talvez uma outra oportunidade eu possa contar melhor para vocês. Mas se pudesse dar uma dica também para quem está nesse momento, se planeja um pouquinho antes. Teria sido muito mais fácil se eu já tivesse empregado, assim, faltando 1, 2 meses para me formar, no meu caso, na minha realidade. Então, quem puder se planejar antes, fica a recomendação. Obrigada, Vitor. Como a Priscila falou, se tudo der errado, dá para vender pulseirinha na praia. É isso aí. Gente, sempre é meu plano B. Pulseirinha ou coco, eu tô só decidindo qual é o melhor negócio. Legal, alguém mais quer comentar? Só assim, rapidamente, Paty, eu tive a sorte, né? Não sei se sorte ou esforço ali de não sofrer essa ansiedade, graças a Deus, porque eu já estava trabalhando, né? Então, eu sabia que saindo da UNB eu já seria efetivada. Legal. Aproveitando que a Priscila está falando, que tem uma pergunta para ela aqui. Ainda é viável essa possibilidade de intercâmbio pela ESEC? Para quem está estudando e para quem se forma até, acho que 1 ano depois da formatura, 1 ano ou 1 ano e meio, é possível sim. Eu recomendo para todo mundo, para quem gostar, né, da opção de intercâmbio, procura o site da IESEC. Eles, até onde eu sei, eles ainda fazem parceria com a UNB. É uma opção justamente para quem não tem condições de pagar um curso, né, para estudar fora, porque muitas vezes é muito caro. Então, tem opções bem legais. Você pode fazer tanto trabalho voluntário quanto trabalho com salário. Quando eu fui, em teoria, era com salário, mas foi um dos perrengues aí que eu passei e não contei. Mas, assim, era um salário irrisório que eu recebia, era R$200 por mês. Então, era praticamente voluntário, né? Então, quando eu cheguei lá, foi a surpresa, assim, de tadã, você tem R$200 para sobreviver 1 mês. Mas, assim, foi um perrengue, porque foi uma desorganização da empresa que me recebeu lá, mas a ESEC em si foi impecável. Então, acho que vale bastante a pena. Desse jeitinho aí que a Paty escreveu. Bacana. Digam para mim, assim, o que vocês, na experiência de vocês, o que o aluno de administração não pode deixar de experimentar na UNB? Na opinião de vocês aí. Eu sou suspeito para falar. Para mim, a empresa é júnior. Para mim é surreal. Eu tenho uma experiência negativa no final, mas até chegar lá foi muito boa, foi a melhor experiência que eu tive. E com certeza hoje foi uma das experiências que eu mais me desenvolvi. Aqui a Priscila também respondeu, né? Que foi a DM, que a Larissa também.
E é, sem dúvida, né, todo mundo falando aqui que a DIM é uma das experiências mais enriquecedoras. E isso que o Vinícius falou é importante, né, gente? A gente tem que não colocar no piloto automático, entendeu? E, tipo, vai trabalhar, vai estagiar, vai fazer DM, vai assistir as aulas e não para pensar no processo, entendeu? A gente tem que parar para pensar mesmo, né? O que isso está agregando para a minha vida? Será que é isso que eu quero? Que competências, que habilidades eu estou adquirindo, né? Então, é muito bom, assim, a gente começar a olhar as coisas nesse sentido de aprendizado mesmo, né? Muito bom. Tem uma pergunta para o Pedro aqui. Qual material você usou para estudar para concurso? E a área que você escolheu na DM ajudou nesse processo de aprovação? Foi a Daniela que perguntou. Pedro, você está ouvindo a gente? Será que o Pedro caiu? Pedro também caiu, Patrícia, ele não está aqui, não. Eita, então tá. Bom, vamos deixar que qualquer coisa ele volta e responde, ou senão a gente pede para ele... Deixa aqui teu e-mail, Daniel. Deixa teu e-mail, qualquer coisa eu peço para o Pedro te responder por e-mail, pode ser? A Priscila falou, exatamente, como eu sabia que não queria área acadêmica, por isso nunca tentei algo por aí. É isso, né, gente? Tem coisas que a gente, eu acho assim, que a gente já sabe que a gente não gosta, né? Tipo, ao contrário do Victor, eu não gosto muito de vendas, assim, não é muito minha praia, né? E já é uma coisa que ele... Ai, gente, desculpa, mas eu tenho uma cachorrinha aqui, bravinha do meu lado. Mas é uma coisa que ele já identificou que era uma força dele, né? Então, vocês, enquanto estão na faculdade, vocês estão se autoconhecendo, né? Vocês são super jovens, então tem que tentar olhar para dentro de vez em quando. Eu sei que é uma loucura, né? Como o Pedro até comentou, né? Quantas horas o dia dele tinha que ter para fazer tudo que ele precisava, né? Umas 30 horas. Estágio, são as aulas, né? Família, enfim, é tanta coisa que a gente tem para fazer que às vezes a gente não para pensar. Estava até conversando com uma aluna da turma de logística desse semestre falando sobre isso. A gente tem que parar para pensar mesmo em quem a gente é, o que a gente gosta, no que a gente é bom, o que a gente não é bom, entendeu? Para que a gente possa se conhecer, né? E isso faz parte do processo, tá, gente? É bem parte do processo. Eu, com 20 e poucos anos, eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, não. Né? Eu queria fazer moda e fui fazer contabilidade. Nunca trabalhei com contabilidade. E acabei parando em logística e amo, né? Então, assim, nunca pensei em ser professora e estou aqui hoje e amo fazer o que eu faço. Né? Então, espero que eu faça bem. Mas, então, é por aí. A gente vai se conhecendo com erros e acertos, a gente vai buscando o nosso caminho, né? A nossa identidade. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada, Iron. Eu tô aqui, o Pedro que tá voltando, tá, gente? É porque todo mundo deu problema, então a gente tá aqui. Beleza. É o que a gente fala, a gente tá no backstage, tá aqui junto. Mas realmente é uma coisa que eu fiquei querendo falar, né? Que eu vi todo mundo, a gente sempre falando, gente, aproveita essa oportunidade, faça tudo. Mas acho que a gente também tem que ver o nosso limite, até onde a gente vai, às vezes. Porque tem hora que você fala assim, igual eu falei assim, eu tô dando aula, eu tava dando aula, tava fazendo doutorado, tava organizando casamento e fazendo eventos. Então, assim, os eventos da pós, eu tô na comissão da pós fazendo, tava organizando a Patrícia com a semana acadêmica, e aí tem hora que tinha tanta coisa que eu falei assim, Patrícia, eu acho que eu vou ter que parar e vou dar um passo para trás e largar algumas coisas. Tipo assim, hoje, tipo assim, com morda no coração, eu falei, não vou mais assumir turma de graduação. Eu gosto muito, mas tem hora que me desgasta. Não vou, tipo, pessoal, orientação, eu abri uma vaga e tô só orientando, tipo, é legal uma oportunidade, mas acho que a gente tem hora que a gente tem que, tipo, senão a gente faz aquela coisa, vai sair meia boca alguma coisa, tipo, você quer fazer tudo e aí, quando a gente fala assim, aproveita todas as oportunidades, mas às vezes uma oportunidade você não vai aproveitar direito, ou, como a gente tá vendo agora, né, a saúde mental nossa que vai pro ralo. Então, assim, beleza, não tô dormindo direito, não tô comendo direito, mas, tipo, tá indo... Não, gente, eu acho que é uma das coisas que eu tava aprendendo muito com a Patrícia, né? Tipo, com ela, assim, tentar ver até onde a gente vai. Tipo, eu posso trabalhar muito? Posso, mas tem hora... Não, tenho que ter o tempo pra minha família, tenho que ter o tempo pra alguma coisa, igual o pessoal da CLM fala comigo. Gente, 10 horas, vocês não falam comigo. Eu resolvo qualquer pepino. Deixa eu malhar, aí eu volto, aí a gente resolve palestrante desistindo, ingresso não dando certo, mas vamos parar, vamos cuidar da gente, vamos passear com o cachorro, namorar, fazer alguma coisa, mas, tipo, ter um tempo pra gente. Até o que a Patrícia sempre me libera. Eu faço mestrado, fiz mestrado, doutorado, mas ela fala assim, não, Bárbara, tira um dia de férias. Patrícia, ela, não, gente,
vai para lua de mel, vai, depois a gente volta, depois a gente resolve aí, mas tira 2 semanas para você relaxar e volta. Tem professor que fala assim, não, filho, você vai casar no doutorado, você casa, depois você descobre o que você vai fazer da sua vida. Você vai dar os lua de mel, você vai fazer outra coisa. Então, a gente conseguir esse equilíbrio também, porque, tipo, alguma coisa vai pesar, sua vida profissional, sua vida pessoal, então, né, até que o Vinícius falou, que tem uma hora que você pesa tanto que, tipo assim, você acaba não dando atenção para um outro lado, então isso depois fica ruim para você, que a gente estava falando, a gente precisa daquele apoio. Eu tenho até hoje amigos da DM, assim, que eu fiz, que eu posto, assim, até o pessoal falou, Bárbara, eu estou numa empresa, abriu uma área de logística aqui, eu sei que você está estudando, quer vir trabalhar com a gente? Então, tipo assim, ter essas conexões também, que vão te ajudar lá para frente, não a gente saber tudo, acho que saber os, como se fala, né? Até onde a gente vai. Excelente, Bárbara. Acho que saúde mental é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, e isso é bom a gente se preocupar já no início da carreira, porque a gente tem tanta sede, eu acho que eu vejo isso em vocês, né, quando a gente conversa, né, vocês estão tão cheios de vida, tão, assim, sedentos por aprender, sedentos por, né, ascender na carreira de vocês e tal, por conseguir novas experiências, só que é muito importante isso que a Bárbara comentou, a gente tem que ver quais são os nossos limites, né? E aquilo que eu falei, inclusive para o Vinícius, saber, e para o Vitor também, saber quando desistir de alguma coisa que não está sendo legal como a gente queria, entendeu? Ou que foi muito bom, mas chegou, deu, né? Tipo, o Vinícius estava muito bem lá na Caixa Seguradora, mas assim, chegou um momento que ele falou assim, não é isso que eu quero para mim, né? Vou sair, eu mesma saí de vários empregos para estudar, sem salário, sem perspectiva nenhuma, e dei a volta por cima. Então, assim, a gente tem que saber quando desistir, quando deixar alguma coisa no passado para buscar um futuro melhor. Então, isso é muito, muito importante. E uma coisa que o Vitor comentou aqui, né? Mais importante do que os sims que a gente diz são os nãos. E eu falo para vocês, eu estou com 44 anos, aí contando minha idade, gente, para vocês. Estou com 44 anos, até hoje eu não sei dizer não. E isso já me fez sofrer muito na vida, sabe? Assim, eu sempre fui muito proativa, muito pronta a ajudar todo mundo, só que tem gente que abusa. E isso vai te adoecendo ao longo do tempo. Então, você tem que ver o que é prioridade para você e saber se dá, se respeitar, entendeu? A minha saúde é importante, então eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas para cuidar da minha saúde. Minha família é importante, vou ter que deixar de fazer algumas coisas para cuidar. Será que tudo que me pedem é importante? Ou será que é importante para a pessoa, mas não é importante para mim? Então, a gente tem que começar a se conhecer e aprender a dizer não também. Para mim, é uma conquista diária. Quando eu consigo dizer um não, eu comemoro, porque, assim, até hoje eu tenho essa dificuldade e eu sei que faz mal para mim. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que ver, né, assim, tá motivado para buscar sempre cada vez mais para aprender, mas também saber cuidar da nossa saúde mental, saber cuidar, né, dos nossos limites, saber analisar o que é prioridade, saber quando desistir, saber quando alguma coisa, né, já deu de aprendizado e a gente tem que seguir em frente. Enfim, é tudo isso. Eu acho que é só com a experiência mesmo que a gente vai aprendendo, com os erros e acertos. Ninguém vive pela gente, né? Então, assim, às vezes a gente tem que passar por momentos, assim, como o que o Vitor falou, como o Vinícius falou, Priscila, né, o Pedro também comentaram. A gente tem que passar por esses momentos para a gente se conhecer e saber o que a gente quer realmente para a nossa vida. E vocês têm todo o tempo do mundo para tentar, para experimentar coisas, né? Então, vamos em frente, que vai ser um sucesso, com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta? Ó, o Vitor até falou que tem um livro excelente chamado Essencialismo, que fala muito sobre isso. Focar no que é mais importante, saber dizer não, porque não é prioridade, e eu recomendo muito. Ó, bacana, obrigada, Vitor, vou ler. Estou precisando. Muito bom. Bacana, gente. O Ian está por aí? Voltou, será, gente? Não, professora, ele não está conseguindo entrar. Pessoal, se tem mais alguma pergunta, se não tem, a gente pode caminhar para o encerramento. O que vocês acham? Estou vendo se o Pedro conseguir entrar, que o Pedro está tentando, é porque o Simples está dando que encerrou, e aí ele não consegue voltar. Não sei se é isso. Mas qualquer coisa tem um e-mail aqui da Daniela, eu peço para ele responder também para a Daniela, tá? Pode ser, gente? Só para também não segurar mais vocês, aí a gente faz isso, tá? Então, vamos encerrar. Eu queria agradecer enormemente aí para vocês que concordaram participar, né, da nossa mesa redonda de egressos. Vi ali o comentário da Carolyn, falou que é um evento que ela nunca perde na semana acadêmica, que está vendo os colegas dela participando, e um dia, de repente, pode ser vocês aqui, né?
Então, eu estou vendo também o Lucas Delfino, a Mari Vale, que foram meus orientandos, são formados, a Cássia também, enfim, pessoas que já estão no mercado, já estão trabalhando. Então, não tem só alunos dos primeiros semestres aqui, né? Tem gente que está já formado, já encontrou seu caminho e está prestigiando a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Priscila, Vinícius, Vitor, Pedro, Bárbara, né, por terem topado esse desafio de vir aí conversar e abrir sua história aí para a gente. Muito obrigada pela confiança, obrigada, né, por virem de novo, né, online na UNB, mas, enfim, né, participar dos 10 anos da CADM, vai ficar marcado, vai ficar lá no YouTube também, né, quem quiser assistir depois, compartilhar com pai e mãe, né, colegas que não puderam assistir, fiquem à vontade, amanhã já vai estar no YouTube. E é isso, então, Rairon, você quer fazer um encerramento para nós? Sim. Assim finalizamos a mesa redonda de egressos e agradecemos aos participantes da mesa redonda pela participação na 10ª semana de administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo da mesa redonda. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades na semana de administração. Relembrando, participem da nossa campanha de solidariedade. Estaremos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis e as doações podem ser entregues na ADM, térreo da FACE. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento, Estratégia Financeira, Eloá Novaes, Estéticas Faciais e coautores da administração Gilson Joel Fernandes. Rairon, só para finalizar, vou ler a frase da Priscila aqui, só para finalizar com chave de ouro. Sucesso, gente, todo mundo pode voar. O mundo é de vocês. E é isso, gente. Boa noite. Um abração para todo mundo, para todos vocês.